Fala, gente que faz, beleza por aí? Estamos iniciando mais um podcast e hoje, gente, ó, se prepara. Se você tem mais de 60 anos, você precisa assistir esse vídeo, tá? Esse vídeo é imperdível para você. Se você tem menos que isso, comece a se preparar que você também vai precisar um dia desse profissional, tá bom? Mas antes disso, eu quero que você compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Se você puder aí clicar no comentário, faça um comentário. A entrevista vai ser muito legal, eu tenho certeza. Então faça um comentário, curte, compartilha. Agora, se você não é inscrito, pô, você tá perdendo tempo. Você tá perdendo tempo. Se inscreve aí, tá bom? É isso aí, gente. Então, vamos iniciar. Mas antes eu quero dar um recado para você dos nossos patrocinadores. Afinal, quem paga o programa são eles, né? Tá bom? Eu volto já já. IDPay é um banco digital que está prestes a ser lançado, está sendo desenvolvido com a mais alta tecnologia e em breve você vai poder fazer parte da família IDPay. A IDPay está sendo desenvolvida para você que faz parte de alguma comunidade, seja ela religiosa, seja ela esportiva, seja na sua região, esse banco foi feito para você. Então, ó, clica no link abaixo, preenche os seus dados, aguarde o momento do lançamento, você vai ser notificado, um representante da IDPay vai entrar em contato com você e você vai fazer parte da IDPay. Se você tem a comunidade, você é IDPay. Já conhece a Seime? Somos o primeiro aplicativo brasileiro de mensagens instantâneas com criptografia de ponta a ponta. Com o Seime, você tem mais vantagens, com novas funcionalidades que vão te dar mais tempo e produtividade, como grupos e hubs em abas separadas da aba do chat. Agendamento de mensagens, transcrição de áudio para texto, online visto por último invisíveis, proibir o reencaminhamento de mensagens, áudios e documentos. Tudo isso e muito mais em nosso app com segurança e privacidade. Seime, fácil, legal, produtivo. Estamos aqui hoje com o Dr. André Evaristo Marcondes. Ele é ortopedista especializado em coluna. E aí a biografia dele vai longe, né? Se eu for falar tudo aqui, nós vamos passar a noite inteira aqui só falando sobre a formação dele, as especializações dele. Então está conosco hoje, seja muito bem-vindo, doutor André Evaristo Marcondes. A casa é sua. Obrigado, agradeço o convite, é um prazer enorme aí estar com vocês. A gente poder conversar, discutir, bater papo aí, passar uma noite agradável. É que o pessoal não sei se vai assistir de dia ou de noite, mas a gente tá de noite aqui. Estamos tomando um café aqui, espero que o programa seja... Ele terminou dele, mas eu não terminei o meu, então eu vou tomando aqui. Ele tomou rapidinho. Eu tomei rapidinho. Que flua aí em paz e harmonia aí, que a gente consiga pelo menos trazer um pouco de informação positiva pro seu público aí, pra sua audiência. Legal, doutor. Eu é que agradeço. Sim, pra gente é importante demais ter uma pessoa do seu gabarito. Imagina, pelo né? menos. E eu sei que tem muita informação legal, tanto na área de empreendedorismo, como na área que é a sua especialidade, que é em coluna, né? Em cirurgia de coluna, né? Sim, é. E tem muita coisa aí. Então, você que está aí assistindo agora, se você quiser fazer alguma pergunta pro doutor, manda aqui no canal aqui, depois a gente transmite, tá? Vai ficar aqui também, aqui embaixo, vai ficar o Instagram dele, tudo direitinho, tá? Entre em contato com ele que eu tenho certeza que ele vai resolver o seu problema, tá bom? Doutor, então vamos lá, vamos começar esse bate-papo? E eu sempre inicio da seguinte forma. Sim. Eu gosto de conhecer um pouquinho a história de vida das pessoas. De onde eles vieram, como começou. Então eu queria conhecer um pouquinho dessa história. Nós vamos entrar lá no empreendedorismo, vamos entrar na coluna do povo, mas conta um pouquinho a sua história. A minha história é uma história assim bem normal, eu acho. Legal. Digamos assim, até a gente estava conversando isso antes, né? Sobre a normalidade, o fato de ser normal. Mas a minha história é bem normal, assim. Eu tenho pai e mãe médicos. Meus pais são médicos. Sou da região do ABC. Tive, uma infância normal, uma adolescência normal. Sempre tive uma visão de empreendedorismo e inovação. Eu acho que isso daí é uma coisa que nasceu de mim, nasceu com o meu DNA. Minha mãe tem uma história de vida mais interessante do que a minha. Minha mãe tem uma história de vida de total superação. Então minha mãe é do sertão do Ceará. Meu avô, por parte de mãe, era um visionário.
Então, minha mãe, por exemplo... Conta essa história. Não, tipo, é super legal, mas tipo, meu avô atravessava o açude a nado com a minha mãe num cavaletezinho de madeira pra ela conseguir estudar. Com a cordinha na boca puxando, não é isso? Puxando com a cordinha na boca, nadando como se fosse cachorrinho, exatamente. Pra minha mãe conseguir estudar. Então, por exemplo, assim, naquela época ele já entendia como era importante o estudo para que você mude de classe social, porque você tem um salto na vida. E minha mãe virou médica, pô. Caraca, então, assim, que legal. Aí, pô, tem uma coisa muito interessante que, tipo, minha mãe odeia Natal, né? Tipo, todo Natal minha mãe chora, porque não tinha Papai Noel. Então, tipo assim, às vezes a gente é aqui da região do Sudeste e tal, e às vezes a gente tem essa visão do... E assim, até nas camadas mais baixas da nossa sociedade, ou se a gente for na nossa periferia ou nas comunidades de São Mesmo Paulo. que seja doação. E assim, nas comunidades de São Paulo, nas comunidades do Rio de Janeiro, não dá para comparar com o que você tem de pobreza aí a nível de Brasil e a nível de Nordeste. É pobreza A realidade mesmo. lá é dura, né? É dura, as pessoas morrem de sede, o gado morre de sede, entendeu? Então você tem o coronelismo, então é uma outra realidade. Então assim, a história de superação da minha mãe é fenomenal. Meu pai veio de classe média, né? Médico também veio de classe média, eles se conheceram durante a residência, mas meu pai também é um cara de, assim, muitos princípios, entendeu? E, assim, princípios, assim, extremamente rígidos e rigorosos, e eu acho que eu trouxe um pouco disso, eu trouxe um pouco da superação da minha mãe. Tá. E dessa coragem de dar um passo à frente mesmo que as dificuldades se imponham, mas eu também trouxe a parte dos princípios rígidos do meu pai em termos de caráter, de formação e de, assim, da forma de viver ou de encarar ou de ver o mundo e ver a vida. E aí eu fui me formando. Não encurtei nenhum espaço. Então, assim, apesar da... Pagou o preço. Paguei, exatamente, paguei o preço. Então, assim, eu fiz 6 anos de faculdade de medicina, depois eu fiz 3 anos de residência de ortopedia e traumatologia, depois eu fiz mais 2 anos de residência de cirurgia de coluna. Eu estudei já em alguns lugares do mundo. Eu queria que o senhor contasse a passagem da Irlanda. Eu tenho um mestrado na Irlanda, pela Universidade de Limerick, em saúde pública global. E assim, eu achei muito legal. Bom, o senhor vai contar. Não vou... Não, tipo, não. O estágio que eu fiz na Irlanda foi super interessante porque tinha gente do mundo inteiro. Gente do mundo inteiro mesmo, assim. Então é uma coisa assim, muito interessante você conseguir conviver com pessoas diferentes. Então, até quando terminou o estágio, eu falei, pô, olha que coisa interessante, porque a gente está aqui, a gente era um grupo, eu já não vou saber dizer quantos alunos eram, mas eram bastante na minha turma, devia ser em torno de 30 a 35 alunos. 4 eram irlandeses. O resto era tudo de fora. O resto era tudo de fora, all around the world. E assim, você tinha desde mulheres muçulmanas com burca até a gente que é de um país extremamente liberal em termos de cultura ou de exposição física, corporal. Exatamente. Né? E a gente conseguiu conviver durante um ano e todos se formaram sem problema nenhum. Então você vê como assim, tinha judeu, palestino. O senhor teve que apresentar um vídeo lá, né? Não, sim. Não, apresentei. Então, assim, eu acho que o mais interessante... Eu estudei, né? O mais interessante foi que a gente conseguiu provar que assim, é muito tranquilo você superar as particularidades regionais e culturais se você, assim, tiver vontade de fazer ou se você estiver empenhado nisso. Não, eu fiz um vídeo mesmo de saúde pública global, que era um prêmio que a universidade ia dar para implantar um programa de saúde pública global. Aí a gente teve uma ideia de implantar esse projeto. Sim. Aí, pô, ficou em terceiro lugar. Só de ter sido indicado foi fantástico. Que era para diagnóstico precoce de escoliose. Já era uma ideia que eu já tinha há algum tempo, eu só transformei ela em vídeo. E, tipo, jamais eu ganharia, entendeu? Porque lá tinha gente que vinha de comunidade da África que você faz castração feminina. Nossa. Entendeu? Então, assim, você corta o clitóris da menina para que a menina não tenha prazer sexual. Caramba. Então, assim, tipo, o meu vídeo jamais mereceria aquele dinheiro para ser implementado, entendeu? Sim. Mas eu fiquei super orgulhoso que de ter sido indicado... Já era vitória. Uma vitória enorme. E, a gente não merecia esse dinheiro. A gente, eu digo e nem o Brasil como instituição. Não é nem questão de competência, ser mais competente, é questão de necessidade, né? Existem regiões que realmente têm precisam necessidade. Mais, né? Necessidades maiores, assim. Eu acho que a maior questão é quando você consegue mudar
a mentalidade, entendeu? Assim, é muito Sim. difícil você conseguir mudar a mentalidade, assim, de uma comunidade, de uma população. A gente tá até com um projeto novo aí que tá dando super certo. Pô, eu não falei isso em nenhum lugar ainda, mas vou aproveitar e vou... Pode aproveitar e vou falar, aproveitar e vou falar doutor. aqui. Poxa, legal. exclusiva. É legal. Mas a gente tá com um projeto super interessante na região norte, na região amazônica. E o objetivo realmente é mudar a cabeça das pessoas, entendeu? Inclusive, dia 18 e Só 19... assim você transforma a sociedade. É assim, dia 18 e 19... Tudo é paliativo, se não for isso. Dia 18 e 19 de agosto eu vou dar uma palestra em Roma falando de capitalismo sustentável e sustentabilidade na região norte, na região da floresta amazônica. Porque a questão é a seguinte, então vou te dar um exemplo simples. Você vai lá, aí você vai pescar. Pô, vou perguntar meus amigos, vou pescar. Tudo bem. Aí você paga 5 dias de serviço braçal daquele indivíduo que vai te levar para pescar. Aí você passa o dia inteiro pescando, aí você pega 3 peixes. Aí esses 3 peixes que você pega, você solta, porque é o pessoal que vai daqui para lá vai para pesca esportiva. Perfeito. Aí esse mesmo cidadão, ele mergulha à noite com snorkel, pé de pato e máscara e arpão e mata 25 tucunarés na toca. Nossa. Aí ele vai 4 horas da manhã deixar no mercado para ser vendido no mercado da cidade. Entendi. Aí você fala, pô, mas você... Ele tá dando tiro no pé, né? Sim, mas você fala assim, pô, vamos criar uma lei. Que, tipo, não adianta criar uma lei, entendeu? É isso que as pessoas não entendem. Porque você tem que criar oportunidade de trabalho. Você não tem como culpar esse cara, pô. Ele tem a família dele pra sustentar, ele tem os filhos dele pra comer, entendeu? É o tipo de lei igual a Maria da Penha, né? Que não funciona. Exato. Tipo assim, não adianta você... Então, exatamente. Quando o cara fala assim, ó, de sustentabilidade no bioma amazônico, ó, o primeiro passo é você gerar emprego e gerar condição daquelas pessoas viverem dignamente, sem a necessidade do extrativismo. Então, por exemplo, o projeto que a gente tem lá realmente é de formar, de mudar essa mentalidade. E a gente está fazendo uma cooperativa para fazer extração sustentável de madeira. Então, pô, foi um investimento enorme que eu e minha esposa nós fizemos, compramos algumas propriedades rurais lá para fazer extrativismo, para fazer extração sustentável de madeira. Mas assim, o meu objetivo não é ganhar dinheiro na região amazônica. O objetivo realmente é social mesmo. É mais social, é mudar a cabeça das pessoas. Tem uma comunidade lá que é uma comunidade grande, eles têm aproximadamente 3 mil habitantes. E a gente está fazendo tentando ensinar essas pessoas a pensar de uma maneira diferente. Tipo, mas é muito difícil. E ela não se atenta, né? Nesse caso que o senhor falou, que tá dando tiro no pé, né? Porque... Não se atenta, ele não entende que o peixe vale mais. Por exemplo, eu tava indo lá, eu tava pagando 5 dias de trabalho pra ele, pô. Pra pegar aquele peixe. Então, entendeu? Se não tem o peixe, eu não vou. Se eu não vou, ele não ganha. Sim, e é uma coisa meio cultural, porque às vezes, outro dia eu postei lá, e a pessoa falou, pô, doutor, esse peixe tava uma muqueca, né? Eu falei, eu soltei. Aí a pessoa falou, mas como você soltou, pô? E é uma pessoa de um nível social bom. Bacana, mas né? Da região. Ela falou assim, eu tinha feito uma muqueca. Eu falei, tudo bem, mas se eu for comprar um peixe e fazer uma muqueca, eu compro no... Vai no restaurante ali, come. E você compra no supermercado, pô. Hoje a pessoa cria. É verdade. Você não precisa tirar um espécime da natureza para você ingerir aquele alimento sem essa força à vontade. Pô, as pessoas criam isso. Sim. Então, assim, é muito difícil realmente assim você conseguir mudar essa realidade. A gente tem até uma marca aí, que a gente está criando uma marca, e realmente a gente vai fazer um desenvolvimento assim, bem interessante naquela região. Agora nós estamos começando a escolher as mentes mais brilhantes, por assim dizer, da região, para tentar custear o estudo deles em regiões fora, para que depois eles voltem para formadores de opinião. Exatamente, mudança de mentalidade. Mudança de opinião e mudança de mentalidade. Se você não mudar a mentalidade, você não muda a cultura. E por exemplo, esse habitante local, pô, o cara tá mergulhando à noite, com snorkel, pé de pato e um arpão. Pô, ele sente bater um negócio assim, ele bate assim achando que é um pedaço de madeira, é uma cobra, a cobra come ele, entendeu? É verdade. Entendeu? É um ambiente extremamente hostil. E tudo é mentalidade, doutor. Eu tava vendo agora há pouco um vídeo falando do Japão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é a mentalidade. Lá é proibido, eu não sabia disso, é proibido você falar ao telefone dentro do metrô. Eu também não sabia disso. Também não sabia disso. Porque quem vai... O trajeto do metrô até a casa é um momento que a pessoa tem para descansar ou para ler um livro. E você falando atrapalha. É verdade. E todo mundo respeita. Uma mudança de mentalidade. Realmente o japonês, eles são de uma educação assim... Então é esse tipo de mentalidade que a gente tem que implantar nas pessoas, né? E a gente tem que mudar a mentalidade, assim. Não adianta só mudar a lei ou criar a lei.
Exatamente. Mas é muito mais fácil você fazer um discurso dizendo que uma lei vai resolver do que você realmente ir para uma região distante, entendeu? Entender qual é a necessidade daquela população, como aquelas pessoas vivem, assim, o grau de dependência que essas pessoas têm do Estado. É que os governantes criam a lei e assim, eles se satisfazem, eles acham que resolve o problema isso. E não resolve, né? Não resolve. Não resolve. Não resolve. Doutor, deixa eu mudar um pouquinho de assunto. Parabéns pela iniciativa, obrigado, viu? Obrigado. Parabéns obrigado por dar esse spoiler aqui. Não, né? spoiler, eu tô indo agora. Eu vou sei, mas eu tô indo agora esse mês aí, eu acho que eu vou ficar... vou ficar 5 a 7 dias lá no fim do mundo, entendeu? E é longe, eu conheço Manaus, hein? É longe, hein? É longe. Não, a gente vai na região a gente vai pra Parintins, mas Parintins. afastado de Parintins, assim, uma região bem longe, de 2 dias pra chegar. Mas vale a pena ficar uns dias lá. É isso aí. Parabéns, de verdade, Obrigado. viu, doutor? Doutor, eu queria mudar rapidamente de assunto, e já entrando no empreendedorismo, mas eu queria falar sobre uma ferramenta, né, que o senhor criou, que eu achei muito legal. A Rugina de Marcondes. Então, isso daí, é uma coisa legal. Eu tenho... E faz parte do empreendedorismo. Faz parte do empreendedorismo, mas assim, quando eu tive lá, uma das vezes que eu tive na Alemanha, aí eu tava operando com o Dr. Rotterlang lá na Alemanha, aí eu tava vendo o instrumental dele, aí vendo algumas peças dele que são diferentes das nossas, eu tive uma ideia, eu falei, eu consigo fazer uma peça que facilita a retirada do disco. Então, em vez de você gastar, sei lá, 1 hora para tirar o disco, você pode tirar em questão de segundos. Caramba. Depois você pega a habilidade, mas é uma ferramenta de corte para que você tire o disco inteiro. O disco intervertebral, o disco da coluna. Aí eu desenvolvi essa ferramenta, não sei o que, e patenteei no meu nome. Tá. Até o Ednei, que era nosso amigo, me ajudou na confecção da patente. Aliás, um abraço pro Ednei, viu, Ednei? Obrigado, viu, cara? Eu patenteei no meu Você nome. acertou em cheio. Aí eu patenteei no meu nome, aí tinha opção, aí eu deixei como doação, para que quem quiser copiar, ou usar, ou refazer, ou replicar, pode copiar. É bem menos evasivo. evasivo? Na verdade é um instrumental cirúrgico, como se fosse uma espécie de formão com características próprias e específicas, mas Entendi. Eu não tenho direito a nenhum royalty sobre isso. Ele tá livre, tá disponível para o uso para quem quiser. E isso é produzido em escala ou assim, não? Eu não sei se é produzido em escala, mas assim a indústria às vezes acaba copiando para um médico ou para outro, né? Sim, não tem jeito, né? Não tem jeito. Assim, eu tenho uma técnica cirúrgica também, que é um parafuso que a gente usa para fixação por via anterior, que na medicina muito é esse passado de mãos em mãos, ou é até um tipo de ensino assim meio diferente do ensino tradicional. Porque assim, por exemplo, você tem o professor, tudo bem, o professor da sala de aula, de direito e tal. Agora, na medicina chega uma hora, ainda mais quando você vai fazer uma especialidade cirúrgica, que você vai realmente operar alguém. Então vai pôr a mão na massa, né? E você vai operar, executar uma tarefa manual que você não sabe. No corpo de uma outra pessoa. Que exatamente. Isso? E assim, tem um professor que vai permitir com que você faça isso. Então, a relação entre pessoas, entre o professor e o aluno... Tem que ser muito próximo. É muito próximo. E, essa técnica que eu descrevi, não só descrevi, como eu parametrizei e publiquei ela, mas a publicação é uma publicação internacional, eu também doei a técnica também, assim, não tenho nem o pessoal usa, copia, é que eu faço muita via de acesso anterior para coluna cervical, para coluna lombar. Eu acho que eu sou uma das pessoas que mais, assim, prótese de disco, indiscutivelmente ninguém fez mais do que eu no Brasil e poucas pessoas fizeram mais do que eu no mundo. Caramba. Prótese de cervical e lombar, poucas pessoas fizeram mais do que eu no mundo. Agora. E o senhor é novo ainda, né? Eu sou mais ou menos. Que menino. isso. Eu não sou menino. Mas aí eu fiz aí essa técnica dessa descrição desse parafuso também é minha e também é difundida. Eu não faço questão de uso, nem de royalty nenhum. Inclusive, eu estive na França no passado, em Lyon, e eu dei para a fábrica da França, em Lyon, na França, para que eles fizessem os testes biomecânicos e pudessem difundir a técnica e vender o material sem que eu ganhe royalty nenhum. Bacana. Tem interesse. Eu costumo dizer, doutor, que medicina, policial e bombeiro não é profissão.
É chamado. Pô, eu vou... É chamado. Não, você tava falando que eu sou novo, eu não sou tão novo. O pessoal que ficou curioso aí, eu não tenho problema com isso. Mas eu tenho 42 anos aí. Eu sou 11 anos mais velho que faço aniversário em novembro aí. Quem quiser mandar presente, 4 de novembro, pode mandar. Mas eu tenho 42 anos aí, então não sou tão novo assim. E quando eu falo? Não, medicina, mas eu tinha um professor meu que ele falava assim, ó, que você tem 3 formas de você ser remunerado na medicina: dinheiro, gratidão ou conhecimento. Então, se você receber uma das 3 formas, você tá pago pelo serviço que você fez. Entendi. Então, assim, tem aquele paciente porque eu tenho interesse de operar. Tá. Então, assim, ó, tem 10 casos desse no mundo. Pô, eu quero fazer. Sim. Assim, porque te instiga, né? Pelo conhecimento, entendeu? Assim, tem os que me pagam e tem os que vão ser gratos e vão pedir para Deus me proteger, sim, pô, entendeu? Sim. Então, assim... É um pagamento, né? Exatamente. Então, assim, se você receber uma dessas 3 formas, você já tá pago, você já tá bem pago. O que acontece é que, assim, a gente vive num mundo capitalista, numa sociedade capitalista. Que precisa né? Exatamente. Então, assim, tipo, eu não tenho como me dedicar exclusivamente a fazer... A filantropia, a filantropia. Mas, assim, eu consigo fazer muito dentro do que eu posso. E o que eu posso eu tento fazer com qualidade. E assim, ver a pessoa recuperada, ver como ela chega e ver como ela sai. Deve ser muito legal. É, né? muito gratificante. E assim, não tem diferença, pô, Tem até um grande amigo meu que... Pô, ele ficou amigo meu porque ele entrou comigo numa cirurgia, ele entrou de instrumentador e eu causei uma briga enorme naquele dia. E eu falei que eu ia levar o dono da empresa pra delegacia, porque o material tava ruim. O material, a caixa de apoio, tava ruim no SUS. Aí ele ficou meu fã porque eu levei mesmo. É cumpridor da palavra. Não, mas eu levei mesmo. Ele falou, pô, mas não sei o quê, por causa de uma briga dessa. Eu falei assim, pô, porque eu não admito, cara. Porque não é porque o cara é pobre que você vai mandar pra ele um material ruim. E pro rico você vai mandar um material diferente. Eu sei que seu material é bom. Sim. E seu material que tá aqui não é o que eu uso. Entendi. Entendeu? Assim, habitualmente. Sim. Então, a questão foi essa. Então, pra mim, assim, não tem diferença nenhuma, né? Assim, olha, eu já operei senador, sheik, assim, pessoa, deputado, vereador, jogador de futebol. Eu já operei, assim, muita gente muito famosa. Mas, pra mim, qualquer um deles, e uma outra pessoa, morador de rua, é igual. A partir do momento ser humano, né? A partir do momento que eu joguei o campo e pus o campo e eu falei assim, eu vou começar a operar... Acabou. Todas as pessoas são iguais. Inclusive, eu operei o meu pai, meu. Caramba, que legal. Que sensação, hein? Péssimo. Não faria de novo, acho que não faria de novo. Mas eu operei meu pai, uma doença cervical, em 4 níveis cervical. Eu operei meu pai, eu operei minha tia, irmã da minha mãe. Operei meu tio, irmão do meu pai. Entendeu? Assim, tipo, então, assim, porque pra mim, todo ser humano é igual. Jogou o campo. Sim. O cara falou, vamos começar. E tem uma coisa também que é super interessante quando a gente for falar dessa parte assim de prática médica. Aí outro dia eu tava operando, aí eu tava falando um negócio baixinho assim. Aí o meu residente tava operando comigo, ele falou assim: não entendi, professor. Aí eu continuei falando, aí ele, pô, não entendi. Porque ele achou que eu tava falando assim, vê um Keren, uma pinça, vê um Love, que eu tava pedindo uma peça e eu. Sim. Aí ele perguntou a terceira vez, ele falou assim: não entendi. Eu fiz assim com a mão pra ele esperar um pouquinho, aí, tipo, o menino novo ficou quieto. Aí eu terminei, aí eu virei pra ele e falei assim, desculpa, eu não tava te pedindo nada, eu tava rezando. Aí ele falou, você tava o quê, professor? Eu falei, eu tava rezando, pô. Ele falou, mas como assim rezando? Eu falei, não, eu rezo sempre. Quando a coisa começa a sair da minha... Tem uma vida na sua mão, né? Quando a coisa começa a sair da minha capacidade, aí eu rezo, entendeu? Aí eu falo, pô, Deus, me ajuda, pô, tô precisando, tá foda aqui, a coisa não vai, pô, não vai. Aí ele falou assim, aí, professor? Eu falei, sempre deu certo. Ele sempre ajudou, né? Assim, sempre deu certo. Assim, tipo, eu acho que cabe ao ser humano se colocar, por melhor que você seja, por mais bonito que seja o seu currículo, ou por mais extenso que seja a sua capacitação, eu acho que é importante você se colocar na sua insignificância, entendeu? Então, assim, tem alguém marca a gente, né? Sempre tem, né? A gente, como ser humano, nós somos criaturas assim pequenas e insignificantes assim no rumo
universo, por assim dizer. E o cara que você tava rezando lá e pedindo foi quem criou aquela vida ali, ó. E, pô, ele me ajuda, pô. As pessoas acham que não, mas ele Se me tem ajuda. alguém que conhece aquela vida ali, é ele, sim, né? Aquele corpo é ele, Ele né? me ajuda, pô. Eu peço, ele me ajuda. Aí, nesse dia, pô, o parafuso, eu não conseguia. O parafuso não entrava. Aí o menino falou assim, mas professor, dá certo? Eu falei assim, o parafuso não entrou? Eu tava 1 hora aqui tentando colocar o parafuso e não conseguia. Caramba. Tipo, eu pedi pra Deus e o parafuso entrou. Então, assim... Já presenciei, assim, muitos e muitos, assim, milagres, assim. Já presenciei, tenho vários testemunhos, assim. Então, eu acho que acha que Deus não existe, né? E ele tipo existe, assim, ele tá não, ali. Pra mim, não faz o menor sentido, entendeu? Se você for parar pra pensar... É muito mais fácil crer do que não crer, né? É claro. É muito mais óbvio, né? É muito mais óbvio. Se você for parar pra pensar, pô, que tudo isso, assim, se for desde a física quântica... Que tipo a molécula, o até você passar para o nível microscópio, celular, macroscópio, e você começar a viajar aí na conformidade dos planetas, universo, quantidade de... E você pensar que tudo isso é aleatório, tipo, é um acaso. Acho mais provável ter sido criado do que ter sido aleatório, entendeu? Doutor, e quais são os problemas mais comuns na coluna? Pô, aí a gente teria que dividir por faixa etária, né? E assim, já emendando, quando que eu devo procurar uma ajuda médica? Não, então você vai ter os problemas que são próprios da infância, que são assim raros. Então assim, criança e adolescente, pré-adolescente, se o filho de alguém, neto de alguém queixar de dor na coluna, tem que procurar atendimento médico assim de urgência, porque não é comum, né? Não é comum. Então assim, a gente tem as doenças próprias da infância. Aí a gente vai ter as doenças do adulto, que a grande maioria das vezes da fase dos adultos, a maior prevalência, sem dúvida nenhuma, são os problemas relacionados ao disco. Então você tem protusão, hernia de disco, abaulamento, são doenças discais relacionadas ao disco. Aí você vai chegando uma fase mais avançada, em torno de 50, 55 anos, aí você começa a ter as doenças degenerativas. Então elas também são doenças do disco, mas elas são doenças do disco relacionado ao envelhecimento. Ao tempo, né? Então você tem a artrose facetária, os desgastes dos discos de inúmeras formas, as estenoses de canal, que são as compressões de medula e de nervo. E aí na terceira idade você vai ter a maior prevalência, que é o que a gente chama de escoliose degenerativa, que é degenerações graves associadas a desvio, etc e tal. Aí você vai ter um outro grande grupo de doenças da coluna, que vão ser as deformidades, que podem ser desde deformidades mínimas até o corcunda de Notre Dame, que nada mais é do que uma escoliose de um adolescente que não foi tratada. Sim. Então, para que o pessoal entenda a gravidade do que uma escoliose pode se tornar, se ela não for tratada de maneira adequada em tempo hábil. E aí a gente vai para classes que são assim não tão frequentes, que são tumores ou outros tipos de doenças osteometabólicas ou coisas assim. Lembrando que a coluna é onde você tem a maior incidência de doenças metastáticas. Então você tem muita metástase de câncer em coluna. Então também é uma área enorme de atuação. Nossa. E você vai ter mais 2 grandes grupos, que é a dor crônica complexa, que é uma gama enorme de pacientes com dor, que precisam ser tratados de maneira individualizada e com respeito, e as lesões traumáticas. Então você tem o trauma raquimedular, etc. Doutor, o senhor estava falando aí, aqui eu estava lembrando de uma história. A minha esposa, quando ela tinha 15 anos, ela foi no ortopedista, ela tinha muita dor na coluna e tal, e foi detectado que ela tinha uma escoliose, uma deformidade. E aí o médico mandou ela fazer esporte e tal, natação. Ela não se adaptou em natação, mas foi fazer outros esportes e tal. Disse que passou. Resolveu. Alguns anos atrás, ela voltou no ortopedista, ela foi fazer um check-up e tal, e estava lá tal da escoliose. E aí ela pegou e contou essa história pro médico. O médico pegou e falou: você sente dor? Aí ela pegou e falou: não. Ele pegou e falou assim: então vai viver a vida. Mas assim... E aí o senhor estava falando agora do perigo, eu fiquei preocupado, não.
É porque assim, a escoliose que ela teve é o tipo mais comum que a gente tem, que é o que a gente chama de escoliose idiopática do adolescente. Tá. Então, a escoliose idiopática do adolescente, a palavra idiopática na medicina é que não tem uma causa. Tá. Na verdade, não é que tem uma causa. Na verdade, a gente tem 3 ou 4 teorias que explicariam elas. Nenhuma delas explica totalmente, nenhuma delas consegue ser refutada. Então, Entendi. a gente não tem uma causa exata. Mas Tá. é uma doença do crescimento. Tá. Então, você tem aquela criança que ela é retinha, ela tá bonitinha, a coluna é retinha. Quando ela entra no pico de estirão do crescimento, ela tem uma deficiência do crescimento e ela cresce torta. Entendi. Se essa deformidade ela for até 20 graus de escoliose ou de deformidade durante essa fase, a gente só acompanha. Tá. Se a gente tiver uma deformidade que ela varie de 20 a 40 graus, a Já gente é faz uso de colete. Tá. E se essa deformidade ela for maior que 40 graus, significa que mesmo quando ela terminar o crescimento dela, Ela vai ter ela vai continuar progredindo numa média de 2 a 3 graus por ano. Entendi. Então, se eu tiver uma menina ali de 12 anos, aí ela menstruou com 12 anos. O estirão de crescimento da mulher ele vai variar de 2 anos antes até 2 anos e meio, 3 depois da data da primeira menstruação. Então, ela entrou no estirão de crescimento com 10 anos, ela menstruou com 12 e ela terminou o crescimento dela com 15, 16 anos. Nossa. Se ela terminou o crescimento dela com 15, 16 anos e ela tiver uma deformidade menor que 40 graus, 35 graus, ela vai ter uma vida Ok. normal. Ok. Tranquila, ela vai ter uma vida normal, ela provavelmente não vai sentir dor, ela só vai sentir dor quando ela tiver 45, 50 anos, mas ela vai ter uma vida normal. Se ela tiver uma deformidade de 45 graus, isso daí vai progredir numa média de 2 a 3 graus por ano. Então Aí ela vai vai ficar- terminar com 15 anos, ela vai ter 45 graus, teria 45 graus. Com 25 anos, ela teria Vai 2 graus a mais. 55 graus. Com 35 anos, ela teria 90 graus. Tá torta. Com 45 anos, ela teria uma deformidade de 120 graus. E deformidades maiores que 90 graus, você coloca em risco, inclusive, a vida do indivíduo, porque você não tem espaço Tá. para a capacidade pulmonar desse indivíduo respirar. Caramba. Então, assim, é essa que é a questão. Mas essas escolioses ou essas deformidades que elas são rapidamente progressivas, o diagnóstico ele vem de uma maneira ou de outra. Tá. Porque assim, a deformidade ela vai evoluindo de uma maneira tão rápida, ela fica tão evidente que o diagnóstico ele vem de uma maneira ou de outra. E a gente fez um estudo super interessante na Faculdade de Medicina do ABC, que é a relação da escoliose com a fila de espera no SUS. Então, eu não vou saber te dizer os dados assim em termos de dados reais. Então, vou fazer só uma comparação. Se você pegar uma escoliose de 40 graus, se você der o diagnóstico de uma escoliose de 40 graus e você operar essa criança com 40 graus, vamos dizer que no SUS, Sistema Único de Saúde, o custo da deformidade em termos de material ficaria algo em torno de R$30 mil. Se você pegar essa mesma deformidade de 40 graus e você for operar ela com 70 graus, o custo de material aí vai girar em torno de R$80 mil em termos de proporção. Caramba. Se você for esperar os 2 anos, que era o que tinha na época que o estudo foi feito, na fila do SUS, 2 anos, 2 anos e meio, você opera essa deformidade com 90 graus. O custo de material vai girar em torno de R$300 mil hoje, porque você usaria, em vez de você usar 14 parafusos, você usaria, sei lá, 40. Os parafusos têm que ser diferentes. As barras são de cromo e cobalto, que é um material mais resistente que o titânio. Hoje a gente usa de 3 a 4 barras. Então, em vez de você ter um custo de 30 mil, você passaria a ter um custo de 300 mil só em proporção, tá? Só em relação a material cirúrgico. Tá. Você operou essa deformidade com 40 graus no momento do diagnóstico, essa criança é normal, ela vai estar curada, ela pode tocar a vida dela normal. Sim. Uma deformidade de 120 graus, você vai estar aposentando um adolescente de 16 anos. Que vai ser assim, entre aspas, sustentado Sim. pelo sistema previdenciário Que já pagou 300 mil na que cirurgia. já pagou 300 mil na cirurgia. A sociedade vai arcar com esse custo desse dependente físico para o resto da vida. Então, a questão da prevenção no caso da escoliose, a gente está falando de um problema de saúde pública real. Real. E que onera os cofres públicos. De maneira assim, Terrível, absurda. Assim, se você não quiser ver pelo lado humanitário, Sim, não, vamos pensar só no lado você financeiro. quiser ver pelo lado financeiro,
assim, a prevenção e o tratamento precoce, nesse caso específico, assim, o que você vai economizar de dinheiro e de recursos é uma coisa tudo monstruosa. É falta de gestão, né? Nós vamos falar daqui a pouco sobre empreendedorismo. A falta de gestão do poder público. Do poder público. Como um todo. Porque se ele gerir bem, olha a economia que ele tem. Não, nesse caso, assim, esse é um exemplo clássico de que você vai estar transformando um custo de 30 mil em um custo de milhões. De milhões. É muito louco isso, doutor. Deixa eu ver se eu tenho mais algumas perguntas aqui. Agora eu vou ser muito sincero, eu não lembro direito. Tá. O senhor falou a história de um chip. Que o senhor vai ter... Legal. Clarei isso pra mim, porque, eu fiquei encantado. Não, aí a questão a gente chama de chip na coluna, mas na verdade é um eletrodo que você pode implantar ele cerebral, pode implantar ele em coluna cervical, torácica ou lombar, ou em região sacral. E a gente chama de chip porque o aspecto é semelhante a um chip. E ele é ligado a um computador de altíssima tecnologia e ele vai fazer o que a gente chama de neuromodulação. Ele vai reprogramar o tecido neurológico ao qual você vai usar ele como um mecanismo de ação. Então, é o que a gente chama de neuromodulação. O que a gente tem de nível A de evidência é para tratamento de dor crônica complexa e intratável. Então, você tem pacientes assim que o paciente fez 18 cirurgias de coluna, grita de dor, toma altíssimas doses de medicações que causam... Nada resolve. Nada resolve, a pessoa nem fala, parece um adicto de tanta droga que esse indivíduo usa. Você liga a neuromodulação, o cara, fica curado. Até a expressão de rosto muda, assim. Caramba, eu assim achei incrível no isso. momento zero, assim, é realmente fantástico. E você consegue, assim, outros recursos com ele. Por exemplo, se você tiver um trauma raquimedular com uma lesão medular parcial, então, você tem ali você ficou com uma lesão parcial, por exemplo, o pé está mais fraco. Tá. Então, quando eu tenho um impulso elétrico, eu tenho uma contração, aí o músculo relaxa. Aí eu tenho uma contração, o músculo relaxa. Se eu aumentar muito a frequência, eu posso fazer com que ele contraia e antes dele relaxar, ele contrai de novo, Então, eu estou causando uma espasticidade. Tá. Então, eu tô criando no paciente uma espasticidade. Ele tem a sensação de que ele teve um ganho de força, mas ele não teve um ganho de força. Ele teve uma espasticidade. Por outro lado, você pode criar o contrário, você pode criar uma flacidez. Então, você tem um paciente com um trauma raquimedular, ficou com uma espasticidade membro inferior, você pode causar um relaxamento. Você tem estudos aí de pacientes paraplégicos que voltaram a andar. Caramba. Com o uso da neuromodulação. Mas, talvez seja o estudo mais promissor aí para pacientes com lesão e com trauma raquimedular grave. Talvez seja o ramo mais promissor. Mas esses pacientes que voltaram a andar, não é que instalou o chip e voltaram a andar. Foram pacientes que foram selecionados, moraram na universidade. Entendi. Fizeram todo um programa passaram meses se reprogramando para conseguir fazer com que a neuromodulação fizesse com que ele andasse. Mas ele anda. Ele andou. Alguns casos, andaram e isso é o futuro. Você tem uma parte super interessante disso, que é a interface cérebro-máquina. Já ouviu falar alguma coisa a respeito? Não. Na interface cérebro-máquina, você coloca um eletrodo igual a esse, é simples de ser colocado, você coloca ele na rede cranial em contato com o cérebro e ele vai ler as ondas cerebrais. Então você começa treinando esse paciente com... O pessoal mais novo não vai nem saber do que a gente está falando, mas... Vamos lá. Você lembra daquele joguinho que a gente jogava, que era antes do Atari, que você virava... Telejogo. Eu tenho um. Exatamente. Então ele batia, a bolinha batia na parede, aí vinha no pauzinho, aí descendo... Exato. Então você começa com isso, você começa fazendo o paciente pensar. Para subir e descer o pauzinho. Aí ele vai lendo a onda cerebral. Aí ele começa a jogar o jogo pensando. Caramba. Aí depois ele vai pensar no A... no B, no C, até que você faz uma interface completa cérebro-máquina. Aí ele pensa, o computador escreve. Putz, é muito louco, né? Então, assim, aí você consegue pegar pacientes assim, gravíssimos. O Stephen Hawking é um exemplo, que ele pensava e o computador lia, e ele escrevia, e ele fazia livro. Só que hoje isso é uma tecnologia assim, relativamente simples e extremamente acessível, faz parte do hall do ONS. Na época dele era totalmente inacessível. Só gente como ele mesmo. E é coberta pelo Sistema Único de Saúde. Então, caramba, hoje é algo assim capaz de ser feito até com uma certa tranquilidade. Bacana. Você pode tratar dor pélvica crônica,
Artrite reumatoide são aquelas doenças reumáticas que não respondem a outro tipo de tratamento. Alguns problemas cardíacos, como angina refratária. Bexiga neurogênica, que são aquelas bexigas que ela tem um hiperfluxo, então a pessoa acaba urinando sem ter controle da urina. Você consegue fazer uma programação para que ela só urine no momento pré-programado. Nossa, eu precisava disso até os 14. Você consegue fazer, você consegue ereção em pacientes que tiveram um trauma raquimedular e por causa disso não teriam mais capacidade de ter ereção, então você consegue fazer com que o homem tenha ereção. Então você tem várias funções aí. Meu Deus do céu, é um mundo, né? É um mundo, é fascinante. Doutor, nós vamos mudar de assunto daqui a pouco, mas eu quero te fazer uma pergunta. Que eu vi lá também, né? Pescoço de texto. Prejudica a coluna? Então, não sei. Eu sei o que o senhor respondeu, por isso que eu tô perguntando. Eu não sei. Assim, a gente sabe o causador. Então, você usa excessivo de celular ou de device ou de mobiles, assim, realmente você trabalha ele numa posição não ergonômica para a cabeça, então você realmente sobrecarrega a musculatura paravertebral, aí você causa dor. Eu não vou saber te dizer de cor, mas eu acho que se você com a cabeça fletida nessa posição, acho que é 5 ou 6 vezes mais o peso da cabeça do que numa posição normal. Caramba. Então a gente acaba vendo uma incidência muito grande de pacientes que chegam com dor e você investiga e você não acha uma causa. Tá. Então ele não tem uma hernia de disco, ele não tem uma artrose, um desgaste da articulação, ele não tem uma lesão, um X ou Y. Aí você tem que começar a investigar a vida e a rotina daquele indivíduo. Aí você vai chegar nisso. Aí você pode chegar nisso. Entendi. Agora, o que a gente não tem dados é de saber o que isso vai causar de reflexo daqui 20, 30, 40 anos. Tá. Vai aumentar a incidência de hernia de disco ou não? Tá. Nós vamos tem que começar esperar um tempo, né? Não tem jeito, né? Nós vamos começar a ter lesão em pacientes mais jovens. Então, a gente não sabe qual é o reflexo que isso vai ter. Ainda. A gente não tem casuística para isso. Mas sem dúvida nenhuma que causa dor e causa desequilíbrio e aumenta a pressão intradiscal, e a gente vê esses pacientes aí na prática. Na verdade, a dor cervical, a dor na coluna cervical é algo assim muito interessante da gente estudar, porque ela é multicausal, né? Então você tem a questão da ansiedade. Sim. Então a ansiedade ela causa muita dor cervical. Você tem a questão miofacial. Contrai, né? Exato. Você tem a questão miofacial, que é a dor muscular, que pode ser de origem relacionada ao trabalho, uso de computador, Sim. ergonomia de escritório. Sim. Então, assim, você pode ter as doenças propriamente ditas. A gente tem um capítulo de dor cervical que você não acha causa, às vezes é um acidente automobilístico na infância. Entendi. Com trauma em chicote que deixou uma lesão ligamentar que passa desapercebida. Nossa. Então, assim, a questão da investigação da dor cervical é extremamente interessante e gratificante, e muitas vezes a gente acaba batendo na ansiedade, que talvez seja aí um dos maiores problemas mal do século, da... É o mal do é século. o mal do século, exatamente. Eu me lembro que há uns 20 anos atrás eu fui fazer um check-up e eu descobri que eu tinha diabetes. E aí o médico falou, a partir de hoje não pode açúcar, tal, e não pode ter estresse. Eu falei, doutor, me mata. Como que você vai viver em São Paulo e não vai ter estresse? É super legal, assim, porque toda dor ela tem um componente emocional, né? Sim. Aí você fala pro cara, o paciente tá com isso, fala assim, toda dor tem um componente emocional. O cara te xinga, né? O cara fala, você tá louco, eu tô sentindo dor, você vai falar que é a minha dor. Não, mas a verdade não é assim. A verdade é que é assim, eu tenho um estímulo, então eu te dou um beliscão. Aí ele vai do seu braço, o neurônio vai até a medula, na medula ele vai fazer uma sinapse, ele vai subir para o cérebro. Quando ele chega no cérebro, ele vai ser analisado por 2 núcleos. Tá. Um vai analisar esse impulso de uma maneira orgânica, física, e o outro vai analisar esse impulso de uma maneira emocional. A tendência do impulso é passar como dor sempre. Tá. E aí o cérebro vai decidir se esse impulso vai passar como dor ou não. Aí você fala, então se toda dor ela é analisada de uma maneira emocional, então toda dor tem um componente emocional. Sim. Aí você vai falar, me prova. Eu falo assim, eu te provo. Você está sentado lá, eu venho aqui, você está no consultório, eu te belisco. Imediatamente você vai te causar uma dor, você vai tirar o braço. Sim. Você está sentado lá com a minha mulher. Aí a minha mulher vem e me belisca vendo um filme de comédia e fala assim, nossa, olha o cara, é igualzinho você, personagem do filme.
Você não sente a dor. É o mesmo estímulo, pô. É o mesmo beliscão no mesmo local, com a mesma intensidade. Só que o cérebro lê... O cérebro leu que isso não é uma agressão física, isso é uma brincadeira da minha esposa comigo. Não vai me desencadear um mecanismo de dor. Então, assim, toda dor ela tem um componente emocional. E eu sempre falo isso para os meus pacientes, e em especial para os familiares dos meus pacientes, para dizer assim, ó, não é porque toda dor tem um componente emocional que aquela pessoa não a sente. Sim. Então, assim, isso daí é uma coisa super interessante. Então, assim, não é porque que a dor tem um componente emocional que aquela pessoa não está sofrendo com aquela dor. Então, assim, isso tem que ser respeitado. É dor, né? É dor, exatamente. Então, isso tem que ser respeitado, porque o paciente com dor crônica, é muito difícil você tratar o paciente com dor crônica, porque isso daí, às vezes, isso daí gera um problema familiar. Então, assim, geralmente eu falo assim, pô, mas pensa pelo lado do seu marido. Você reclama todo dia, pô. Toda hora você reclama na cabeça dele, pô, eu tô com dor, eu tô com isso, eu tô com isso, pô, é chato. Por outro lado, eu falo pro marido, eu falo assim, só que, pô, ela é a mulher da sua vida, ela sente. Você tem que ter paciência. E sentir com ela, né? E sentir com ela. Então, assim, tipo, assim, quando você trata esse tipo de paciente com dor crônica complexa, esse tipo de paciente que eles vão para neuromodulação, ou para o chip, ou para outros tipos de tratamento individualizados, você tem que fazer o tratamento, na verdade, da família. Sim. Porque, assim, todos os membros ali daquela família, daquela comunidade, eles sofrem com aquele problema de um jeito ou de outro. Assim, você tem que ter essa capacidade de saber lidar com o problema de uma maneira mais ampla e de uma maneira familiar. Eu costumo falar muito para os meus alunos, meus residentes, eu falo assim, vocês são médicos, vocês não são juízes. Então, assim, não julgue o paciente. Assim, não julgue o paciente. Trate da melhor maneira e tente solucionar o problema, né? Exatamente. Tipo, eu dou um exemplo, assim, sempre. Quando eu falo desse assunto, eu dou esse exemplo para os meus alunos, tá? Que a gente tá falando aqui numa conversa informal. Eu falo, você pega aquela mulher de meia idade, 48, 50 anos, que largou o emprego para cuidar dos filhos, que se dedicou a vida inteira para a família, ela está chegando numa idade que os filhos estão na faculdade, estão saindo de casa, o marido já não dá a mesma atenção que dava para ela, pelas questões do dia a dia, de trabalho, a necessidade de formar um patrimônio, e ela começa a se sentir angustiada e depressiva, e ela desenvolve uma dor na coluna cervical, porque fatores emocionais. Sim. Que é extremamente comum isso acontecer. Eu vou assim, não julgue. Entendeu? Você pode julgar e falar assim, minha senhora, sabe o que acontece? Assim, a senhora é louca. Assim, o seu marido não dá a atenção que a senhora merece, os seus filhos estão saindo de casa, a senhora tem que procurar um psiquiatra. Não é vir aqui me perturbar. Assim, é o que esses pacientes ouvem no dia a dia deles. Caramba. Né? Aí você pode ter uma outra abordagem. Você pode falar assim, olha, eu vou te dar um remedinho que, se você for ler na bula lá, ele é um antidepressivo. Mas eu não tô te dando eu não tô tratando depressão, porque eu não sou psiquiatra, eu não sei tratar depressão. Tá. Eu tô te dando um antidepressivo numa dose mínima que é só para controlar a ansiedade. Pra dar uma relaxada, né? Então ele vai evitar com que você tenha variações muito grandes de humor durante o dia. Então ele vai estabilizar o seu humor, ele vai relaxar a sua musculatura, ele vai melhorar a sua dor. Sim. E eu vou te deixar com esse anti-inflamatóriozinho aqui para você tomar se você tiver dor. Aí ela volta e ela tá melhor, pô. Aí ela melhorou, aí você fala assim, agora nós vamos pro próximo passo. Agora nós vamos fazer atividade física, fisioterapia, fortalecimento muscular. Vamos reintroduzir você na sociedade. Vamos fazer com que você volte a ter prazer de viver, prazer de executar suas atividades, prazer disso, prazer daquilo. Aí você vai mudar a mentalidade dela. Exatamente. Aí você está mudando a mentalidade desse indivíduo, porque você está tratando o doente. Exatamente. Você não está julgando. Se você julga, você não trata, você julga. Você julga, você deprecia a pessoa, você deixa a pessoa pior. Exato. Então eu falo assim, se você quiser ser juiz, você pode ser juiz. Tem um caminho, você se forma em direito. Exatamente. Aí você Agora vai, o médico você vai tem julgar. Que cuidar, pronto. O médico tem que cuidar, o médico tem que dar carinho, tem que cuidar, tem que dar amor, não tem que julgar. Legal. Sua função não é julgar ninguém. Doutor, se todos os médicos pensassem assim, viu? O mundo seria outro. Não mas assim, defender os meus colegas, assim, muitas vezes a questão é tempo. Né? Então, assim, hoje eu trabalho, na minha opinião, no melhor hospital que a gente tem no Brasil, talvez um dos melhores da América Latina e, sem dúvida nenhuma, um dos maiores
estabelecimentos de saúde do mundo. Do mundo. É referência. Mundial, Mas eu cobro um valor elevado pelas consultas que eu faço lá, mas eu te demando o tempo que você precisar. Sim. Então, às vezes eu sento ali, eu tenho 1 hora. Tá. 1h30, pra gente conversar sobre todos os assuntos. Eu entro na sua vida pessoal, a gente discute. Às vezes a esposa vai lá, ela quer discutir a relação que ela tem com o marido. Eu discuto, pô. Entendi. Assim, tipo, eu não sou Mas muito o senhor bom. não estudou psicologia, não. Não, mas tipo, eu dou no hospital. Eu falo assim, você tá me perguntando e vice-versa, né? Então, assim, mas eu tenho tempo. Então, é um perfil de atendimento. Às vezes você tem aquele outro colega que está atendendo um público exclusivamente de convênio. Às vezes, convênios não tão bons. Sim. Aí, o colega ele tem 20, 30 pacientes para ver numa manhã. Então, assim, tipo, ele não tem esse tempo disponível para entrar na vida daquela pessoa como aquela pessoa mereceria. O problema, né? Então, assim, o problema... É um problema de saúde como um todo no Brasil, né? É difícil de solucionar, né? Nós vamos falar mais sobre os médicos que atendem esse tipo de paciente que ele é necessário, precisa ter, né? Precisa ter. Mas nós vamos entrar na segunda parte. Eu vou dar um recadinho aqui rapidinho dos patrocinadores. Claro. É importante. É importante. Vocês estão bancando a gente. Gente, fica por aí. Vocês perceberam que o cara conhece um pouquinho mais do que eu só. Não muito, tá? E daqui a pouco a gente volta, nós vamos falar sobre empreendedorismo. Falamos bastante de coluna e já a gente volta, tá bom? Eu quero falar com você agora sobre a Indie Hub. A Indie Hub é uma plataforma que veio para auxiliar o empreendedor. Lá você vai conseguir esclarecer todas as suas dúvidas em todas as áreas que envolvem uma empresa. Então, por exemplo, se você tem problema na área de vendas, você vai clicar lá, você vai contratar um consultor e vai explicar o problema para ele e ele vai te ajudar a solucionar o seu problema de venda. E seja na parte tributária, seja na parte trabalhista, seja na parte administrativa, na parte financeira, para todas essas áreas existe uma pessoa especializada ali que vai poder te auxiliar. Então você não tem mais desculpa para não crescer. Entre em contato com a Indie Hub, eles têm a solução para você. E aí, empreendedor, correria total? Quer vender mais, empreendedor? Quer faturar mais, empreendedor? Quer lucrar mais, empreendedor? O que eu faço para vender, Botini? Você precisa investir naquilo que te traz vendas. Se você quer saber quanto a sua empresa precisa investir no Facebook, Instagram, Google ou YouTube para ter muitas pessoas te chamando para comprar de verdade, eu, Botini, recomendo. Contrate a Wiser, marketing digital com foco em vendas. Gente, estamos de volta com esse bate-papo incrível. Eu tô assim, encantado. Confesso que estava preocupado, porque quando a gente recebe alguém assim, com nível tão absurdo assim, não que ele seja diferente, mas ele é estudado. E eu nem tanto, né? Mas até assim. Parece. Até parece. Tá muito legal, viu, gente? E agora, doutor, nós vamos entrar num outro assunto. Vamos lá. Num assunto que esse aqui eu entendo um pouquinho mais. Você entende mais, né? Tô com um livro aqui, Como Vencer na Vida Sendo Apenas Você. Às vezes eu vejo algumas pessoas se destacarem e minha mulher às vezes olha e fala, tá fazendo alguma coisa errada, né? Esse é o maior problema do brasileiro. Né? Eu falo, não, é um cara acima da média. Entendeu? É um cara acima da média. E eu não sou o ponto, você não é. Né? E isso frustra as pessoas, porque as pessoas querem ser acima da média. Sim. Mas o mais legal de tudo é ser normal. Exatamente. Né? O meu ponto é esse, assim, uma das coisas, você tocou num ponto muito interessante, que assim, se você for ver lá nos Estados Unidos eles têm uma coisa que chama $1 Million Party, que assim, é a festa de $1 milhão. Então, quando você ganha o seu $1 milhão, quando você tem o seu primeiro $1 milhão investido, você dá uma festa para os familiares para comemorar. Sim. Você pegar um cara multimilionário nos Estados Unidos, as pessoas pagam rios de dinheiro para chegar perto e falar assim,
Como você chegou aí? Pô, me ensina, pô, como é que você fez? Pô, Aqui senta o aqui. cara é visto, mal aqui visto. o cara fala assim, não, robô, é bandido. Ih, esse daí tá envolvido em política, certeza. É verdade, é então, bem assim, isso. E você- eu fico meio bronqueado, principalmente quando eu conheço a pessoa. Não, aí você perde a oportunidade de aprender de conhecimento porque a gente tem esse preconceito que só se ganha dinheiro de uma maneira ilícita. Pô, eu acho que isso é um problema cultural brasileiro que a gente tem que mudar. E talvez isso daí seja até um problema voltado à religião, né? Porque assim, a gente no Brasil, a gente é muito voltado a um país cristão, essencialmente, mas assim, até muito pouco tempo atrás, o catolicismo era a religião prevalente no nosso país. E tem aquela coisa de dar outra face, de ser pobre, só viver a riqueza no reino dos céus. E Jesus nunca falou isso, na verdade, né? Eles distorcem, eles né? distorcem aquela passagem de é mais fácil um elefante passar por uma agulha do que um camelo do passar no buraco. do- O senhor sabe da história? Então, eu sei da história inteira. Tipo, Então, no contexto não é não tem nada a ver, não tem nada a ver. Mas aí, já os europeus e os americanos, eles são mais protestantes. Sim. Então tem uma visão de que você tem direito de ganhar dinheiro, de batalhar, enriquecer. honestamente. Pô, se você for ver os escolhas de Deus lá, se você for ver Moisés, Davi, Salomão. Pô, qual era pobre? Entendeu? Assim, não tinha um pobre ali, entendeu? verdade, Então, assim, eles ganharam. Pô, aí só na nossa vez que a gente vai ter que ser pobre. Não é justo. Por que só eu, não né? é justo. Mas então, assim, a gente tem essa questão. Agora, o que eu acho mais interessante, se a gente for parar para pensar no ponto filosófico, assim, que é até um dos temas centrais aí do nosso livro, que é uma coisa que me agrada muito, que é a teoria de Darwin. Tá. Então, você, pela teoria de Darwin, seria assim: você tem mutações espontâneas e o meio ambiente vai selecionar as mutações que são mais aptas. Sim. Ótimo. Não tem como você contestar Darwin hoje. Se você querer questionar Darwin hoje é que nem você querer discutir que a Terra é plana, entendeu? Tipo, já é uma estupidez, exatamente. Você não tem como você questionar Darwin hoje. Só que o interessante é o seguinte: quando você entende que as mutações são aleatórias e que você está sendo selecionado pelo meio ambiente, você pode agir de uma maneira proativa para você ser o selecionado. Sim, lógico. Entendeu? Então, as pessoas falam assim, pô, de que maneira? Pô, tem várias maneiras. Você tem o marketing. O marketing não é só o marketing digital. Sim. Você tem o marketing pessoal. Você sabe se portar, você sabe falar, você usa uma roupa adequada para o ambiente que você está. Sim. Então, assim, a partir do momento que você entende que você está sendo selecionado nas várias esferas da vida social, você vai agir da melhor maneira possível para que você seja selecionado. Então, assim, isso daí igual já... o cara que tatuou o rosto todinho, tentou entrar na polícia, não conseguiu. Então, é preconceito. Pô, entendeu? Assim, você fugiu do padrão de seleção. Da polícia, exatamente. Você tem características que aquele meio ambiente não seleciona. Permite, não te permite. Ponto simples assim. Apesar de eu não ter nada contra tatuagem, eu tenho até duas. Eu também não. Agora, eu não tenho, por exemplo, no braço. Sim, porque o senhor Porque se eu expor isso... Muitos pacientes meus podem ficar... Então, assim, você tem que entender que você está sendo selecionado para que você tome decisões sábias em relação... É mais ou menos o meu pai. Meu pai, em 77, ele foi no médico, o médico pegou e falou desse jeito: o senhor tem uma caneta aqui? O médico para ele: só Aparecido, você precisa parar de fumar. Exatamente. Então, perde a credibilidade. Totalmente. Sim, mas aí a gente chega em Darwin. Então, beleza. Então a gente chega em Darwin e a gente vai bater lá. Também tem um assunto que eu gosto muito e descrevo muito no meu livro, que é a questão da criação e de Gênesis. Então vamos lá para a teoria do Big Bang. Sim. Então, o pessoal já começa fazendo uma confusão que eles falam que religião e ciência não se misturam. Né? Então, aí já tá juntas, não, né? assim, exato. Aí já tá o primeiro erro, que eu acho que é um erro fatal. Eu acho que a ciência estuda como que Deus fez as coisas. Então, se a gente for começar lá no Big Bang, entre aspas, tá? Só para simplificar, porque não dá para ir tão fundo, mas tinha o nada, bum, explodiu.
Então, se você for ler o Gênesis, tá lá escrito: e Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Pode ter tido a explosão, mas a explosão foi Deus que mandou. Não, mas é interessante se fazer, porque assim, diz assim, ó, faça-se a luz e a luz foi feita. Então, tipo, é um nada que, bum, Sim. explodiu na luz. E aí começou a expansão do universo, e o universo foi expandindo, e foram se juntando as partículas, e as partículas, etc, etc e tal. Aí foram se formando os sóis, os planetas. Aí formou a Terra era incandescente, veio esfriando a crosta terrestre, aí por vários mecanismos formou-se água, aí aquela água entrava em ebulição, aí na ebulição daquela água, pum, se juntou numa mistura e formou uma molécula de DNA. Tudo isso em 7 dias. 6 dias. Aí o DNA começou a se replicar, e foram passando pelas espécies. Pô, teve dinossauro. Você não pode dizer que os dinossauros não existiram. Sim. E aquilo foi... Então você foi passando por toda aquela fase de evolução desde a explosão do Big Bang até hoje. Pô, quantos projéteis não foram disparados na Segunda Guerra Mundial? Se uma bala daquelas tivesse errado o trajeto, você não estaria aqui hoje. Então, o que eu queria que as pessoas entendessem é que você, qualquer um, você já é a Ferrari da evolução, pô. Você já é a criatura mais evoluída que existiu no planeta, é você, pô. Não existe uma coisa mais evoluída que você. Você passou por bilhões de anos de mutações espontâneas com o meio ambiente selecionando você, Sim, pô. Tá aqui, né? Entendeu? Aí, como que você acha que você não é capaz, pô? Você é capaz de qualquer coisa que você queira fazer. Só que você tem que ter essa consciência que você é capaz. Você é capaz. Tem gente que já começa o negócio achando que não vai dar certo. Exatamente, né? Porque essas travas, elas vão sendo embutidas em você, às vezes pelo pai, às vezes pela mãe, às vezes pelo ambiente. Sim. E você começa a enriquecer a sua família mesmo. Vira pra você e fala assim, ó, pô, olha o fulano, agora o cara tá mó metido, não fala com ninguém. Então, tipo assim, você vai tendo essas travas que vão te puxando pra baixo, mas é importante você entender que não existe limitação pro ser humano, pô, não existe. Mas a geração de hoje tá muito assim, né? Eu vou casar, se não der certo, separa. Já começa errado. Já começa errado. E assim, em várias... eu vou tentar medicina. Se não der certo, eu vou fazer administração. Sim, mas é porque não tem... Eu acho que não tem a noção de responsabilidade, entendeu? Então, e não tem o foco. Não tem o foco, não tem a noção de responsabilidade. Pô, olha que interessante, mano. Você vê como uma coisa interessante. O meu pai, ele cresceu no período pós-guerra. Meu pai é de classe média. Tinha 2 sapatos, pô. 2 sapatos. Era um sapato que você usava para ir em festa e outro pra trabalhar. E outro que usava todo dia. Por isso que tinha aquela coisa de engraxar o sapato. Pô, hoje eu tenho pares e pares de sapato que eu nunca calcei. Foi lá, viu na loja? Não, tipo, eu ganhei de presente de Natal. Pô, um sapato social bonito do meu número, 42. Eu só trabalho... Hoje eu vi mais esporte, mas eu só trabalho de terno e gravata. É um produto que eu vou usar. Sim. Mas assim, tipo, eu não vou jogar fora um sapato novo só pra ter outro. Então eu uso o máximo possível daquele. Sim. Mas, pô, meu pai tinha 2. Eu tenho, sei lá... Como o mundo mudou, assim. Como a capacidade de consumo das pessoas e da população mudou. Sim. Mas as pessoas esqueceram o sacrifício que foi para chegar até aqui, entendeu? É como o senhor contou lá na primeira parte do seu avô. Exato. Você tá aqui hoje... quanta gente não sua, né? Aí o pessoal fala assim, pô, mas você foi um... Como é que eu já ouvi tantas vezes? Um privilegiado. Eu fui realmente um privilegiado. Mas soube aproveitar isso. Não, sim, mas tipo, eu fui um privilegiado, mas eu não me envergonho disso. Eu tenho um puto orgulho, porque assim, foi assim, meus pais que me deram. Lógico. Entendeu? Foi assim, é o mérito deles, entendeu? Assim. E aí a questão que a gente chega, quando a gente discute isso, e até quando a gente fala em relação ao livro, eu falo assim, pô, você pode mudar todo o destino da sua família. Sim. Com o simples fato de você entender que você é importante, entender que você tem um significado e dar o primeiro passo, que é o estudo. Tá. Então, assim, se a gente for pegar lá, meu vô, ele era do sertão do Ceará. O gado morria de sede, pô. O gado morria de sede. Ele teve a visão que foi se sacrificar para minha mãe ter estudo.
Então ele quebrou aquele paradigma, aquele ciclo, dando estudo para minha mãe. Eu tenho um iate. Tá, mas meu avô não teve um iate. Tudo bem, mas ele foi o que mudou. Ele trabalhou para... O que mudou aquele paradigma para as gerações futuras. Sim. Se você for pensar e você for tirar a parte de religião, você for pensar, pô, o seu filho, ele é metade você, pô. Sim. Então, assim, enquanto o seu filho tiver filho, seu filho tiver filho, seu filho tiver filho, e sua filha tiver filho, e sua filha tiver neto, pô, é você que tá vivendo eternamente ali dentro daquele DNA, entendeu? Então, assim, às vezes você não é o que vai andar de iate, mas você é o que vai transformar aquela realidade para que uma parte de você ande de iate lá na frente. Você sabe, essa mentalidade que o senhor está dizendo, eu comecei a ter quando meu primeiro filho nasceu. Falei, agora eu não sou mais eu. Agora eu não sou mais eu. Agora eu preciso trabalhar para que, mesmo que eu não tenha, eu preciso trabalhar para que ele tenha. Exato. Só que é uma mentalidade que tem que vir desde pequeno, né? Sim. E aí a gente vai até cair na questão da educação de novo. Sim. Mas assim, pô, eu gosto do exemplo um exemplo assim real. Pô, você tem aquele cara aquela mocinha lá que ela é empregada doméstica. Pô, tem algum desmérito em você ser empregada doméstica? Nenhum desmérito. Mas assim, empregada doméstica, ela faz a limpeza da casa. Sim. Qualquer um é capaz de fazer a limpeza da casa. Por isso que é mal remunerado. Exatamente. Porque qualquer um seria capaz de fazer. Aí essa empregada doméstica, ela vai, ela se esforça, ela termina o 2º grau no supletivo à noite. Ela já sai de empregada doméstica para caixa de supermercado. Sim. Aí ela continua trabalhando de caixa de supermercado de dia e à noite ela faz um curso básico de informática para aprender Word e Excel. Sim. Acho que o Word e Excel era na minha época. Na nossa época. Mas... Bom, eu sou da época da datilografia. Eu também, eu fiz datilografia. Mas o exemplo é válido. Aí ela faz o Word e Excel. Aí ela deixa de ser caixa de supermercado, ela vira gerente daquele supermercado. Como gerente daquele supermercado, ela consegue pagar uma escola particular pro filho dela. E o filho dela vai ser advogado. Sim. E vai dar uma casa para ela e vai mudar a realidade daquela família. Porque ela terminou o supletivo à noite. Olha que loucura, né? Assim, então assim, às vezes, em termos de educação, o muito pouco, ele é capaz de fazer uma transformação enorme. Mas você tem que estar disposto a pagar o preço do muito pouco. A pequena diferença faz a grande diferença. Faz a grande diferença. E a educação, o sistema de educação no Brasil é muito ruim. Sim. Isso até voltando a Limerick, foi uma coisa que eu aprendi lá em Limerick, que meus filhos estudam na escola com esse método hoje. Assim, hoje todo conhecimento ele tá disponível na sua mão, pô. Sim. Todo conhecimento. A gente tinha que usar a Barça, assim, o que né? você exatamente. O que você tem que aprender e o que a escola deveria te ensinar é você aprender por você mesmo. Ensinar a aprender, né? Ensinar você a aprender, exatamente. Você ser capaz de aprender sozinho. Não é o que a gente tem no Brasil. No Brasil, o brasileiro ele é ensinado para ser empregado. Você é ensinado para ser um excelente empregado. E o sonho dos pais é isso. Que o cara se forme, né? Que tem um bom emprego. Tem um bom emprego. Você não é ensinado para empreender. E não diria nem empreender. Você não é ensinado para pensar por si só. Assim, ou para tomar as suas decisões. Então, por exemplo, para o vestibular de medicina, você tinha que decorar a fórmula de rotação dos planetas. No vestibular, eu acho que ainda deve ter isso, mas caindo no vestibular, assim, você tinha que calcular qual era a velocidade de uma lua rodando ao redor de um país hipotético, de um planeta hipotético. Pô, mas o cara não te ensina o que é um CDI, pô. O que é um CDB. Exatamente. O que é a taxa Selic de um país. Exatamente. Assim. O que é inflação, como que isso gera inflação. Então, se a gente perde... Hoje a gente não tem mais educação moral e cívica, pô. É verdade. O cara não ouve o hino nacional na escola. É verdade. Então, assim, e aí fica difícil, né? Mas eu acho que é de propósito. Eu também acho. De propósito. Eu também acho. Eu não sou muito a favor de teorias da conspiração. Assim. Mas é meio assim, evidente, né? Mas eu acho que é meio que planejado. Assim. É que assim, é de uma monstruosidade. Porque a gente ouve falar muito assim, pô, mas pro político é interessante o povo ser ignorante, né?
A gente ouve muito isso. Porque aí ele não pensa e é mais fácil de você conquistar o voto e ter ele ali naquela manipulação. Mas na minha cabeça isso é de uma crueldade tão grande que é difícil de eu imaginar que a pessoa faz isso de caso pensado, mas faz, mas né? faz porque não tem sentimento envolvido. Mas é muito assim, no meu modo de ser, isso daí é difícil até maldade, é muito difícil até de você acreditar que a pessoa pense nesse grau de maldade, mas as pessoas pensam realmente nesse grau de maldade. Eu me lembro que eu trabalhei num banco nos anos 80. Eu trabalhava em frente à Bolsa de Valores. Aquilo era tão surreal para mim. Você lembra dos amarelinhos? Sim. Jaleco amarelo. Eles ficavam passando. Eu falei, gente, esse negócio deve ser muito complicado. Não é, né? É tão simples. E aí você vai crescendo, você vai amadurecendo. Pô, é um negócio tão simples. Simples, exatamente. Né? Ação, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre ação, sobre fundo imobiliário. Eu tenho um pouquinho lá também. Não, assim, não. Aí é super interessante, só pra gente fazer uma pausa aqui, até para o pessoal que está assistindo a gente entender bem do que a gente... Você vai falar sobre o que está no livro aqui. Um pouquinho. Como vencer na vida sendo apenas você. Mas quando a gente vai falar de investimento propriamente dito. Então, assim, existem várias formas de você investir. Pô. Eu gosto muito desse exemplo do meu sogro, que ele fala assim. Meu sogro é calçadista, né? Então, ele já teve fábrica de sapato, hoje ele tem loja de sapato. No mercado de calçado, em janeiro, você está comprando o inverno de julho. Então, em janeiro, você está comprando o inverno de julho. Chegou em julho, tem uma bota X da marca Y que está vendendo horrores. Você fala, pô, eu também quero vender essa bota. Não tem para comprar. Já foi produzida com 6 meses de antecedência. Então, se você compra errado, você quebra. Porque se vende muito, você deixa de ganhar. Se você compra errado, você perde. Você quebra. Em 2, 3 compras você fala. Então, assim, pro mercado de calçados, se você for concorrer com o meu sogro na cidade dele, provavelmente você vai quebrar e ele vai ficar mais rico às custas de você. Porque você não entende desse negócio. Jogo, né? Não entende o game, né? Então, assim, o que a gente fala de investimento, a gente não fala e eu não aconselho, na verdade eu desaconselho a qualquer tipo de trader daquelas de comprar e vender ações. Porque quando você vai comprar e vender ações, é que nem a história do meu sogro. Você está comprando e vendendo sapato. Sim. Aí você vai comprar, porque a ação é um produto, entre aspas. Então você vai comprar e vender um produto, aí você vai brigar com os big players que têm informações privilegiadas. Você não vai ganhar. Então você tem que comprar barato e vender caro, você vai estar comprando caro e vendendo barato. Porque os caras são mais espertos que você. São mais espertos que você, exatamente. Então assim, o que a gente pega em relação ao mercado financeiro não é isso. É você ser sócio das grandes empresas. Então, se você perguntar para minha filha lá, hoje ela tem 12 anos, mas desde os 5 anos você perguntar para ela, você fala, Gabi, o que é uma ação? Ela fala assim, uma ação é o menor pedaço negociável de uma empresa. Sim. Tá, então a ação é o menor pedaço negociável mesmo. E para que serve? Para que você compra uma ação? Para você ser sócio dessa empresa. E se você for sócio dessa empresa, você tem direito a receber os lucros que essa empresa exatamente, te dá. Uma fração pequena. Uma fração pequena, mas dá. Então, assim, esse é o passo. A gente estava até brincando aqui, antes de começar o nosso podcast, em relação a isso, pessoal que perdeu dinheiro porque comprou empresa errada. Então, assim, você não vai comprar qualquer empresa. Você tem critérios para você comprar uma empresa. Então, se você for pegar um balanço de uma empresa... Só ir no RI, né? Mas exato. Mas se você for pegar o balanço de uma empresa, é muito difícil você... Entender o balanço de uma empresa. Então, por exemplo, no livro a gente pega 5 critérios que você tem ampla informação dos 5 critérios daquela empresa. Então, vamos supor, você vai pegar a Vale do Rio Doce. Aí você vai pegar esses 5 critérios que tem no livro. Qualquer empresa que tenha 3 ou mais critérios, você pode comprar, que dificilmente essa empresa vai te dar problema. Se tiver 2 ou menos critérios, não é uma empresa que vale a pena você ser sócio. Sim. Mas eu quero comprar porque eu quero fazer especulação. Eu quero comprar porque é um IPO de um produto que eu acredito. Tudo bem, você pode comprar, mas provavelmente você vai perder dinheiro. Sim. Eu quero ser sócio da Vale. Você só vai ganhar dinheiro se você for sócio da Vale. Porque nós estamos falando do quê? Renda variável. Sim. É um patrimônio que ele varia. Sim. Mas ao longo do tempo ele vai te dar lucro. E ele se a empresa for bem fundamentada, tiver dentro desse critério, não tem erro. Exatamente. Aí, por exemplo, eu tenho um exemplo clássico disso que
todos, você fala com todos os investidores, os caras compram Petrobras, compra Petrobras, compra Petrobras, compra Petrobras, compra Petrobras, compra Petrobras, Petrobras é uma máquina, compra Petrobras, compra Petrobras. Mas olha aqui, ó. A empresa, ela deve mais do que o patrimônio dela, pô. Só aí já quebrou. Tipo, ela não faz lucro há não sei quantos meses. Todos os bancos classificaram sem nível de governança. Sem isso aqui, você fala assim, essa empresa tá quebrada. Se os bancos que avaliaram a fundo... governança, tá, e todo mundo falando assim, compra Petrobras, compra Petrobras, compra Petrobras, os acionistas, o pessoal falando compra Petrobras. Aí eu vendi tudo que eu tinha de Petrobras. 3 meses depois, estourou o Petrolão. Por quê? Porque era uma empresa falida. Sim. Então, assim, eu não compro ou vendo uma ação baseado no preço da ação. Sim. Eu compro ou vendo uma ação baseado no valor que aquela empresa tem. Sim. Eu quero ser sócio daquela empresa? Eu preciso saber se ela tem estrutura. Sim ou não? Por exemplo, eu quero ser sócio da Vale. Sim. Eu quero ser sócio do Itaú. Sim. Eu quero ser sócio do Bradesco. Eu quero ser sócio do Banco do Brasil. Eu quero ser sócio da Gerdau. Até... Que são grandes empresas. Determinadas empresas, pelos critérios, eu não quero. Eu não seria sócio dessa empresa. E não tem necessidade, né? Tem tanta opção boa, né? Exato. Aí depois que você... Dentro desse raciocínio, para você comprar uma ação, ver os critérios de uma boa empresa, você também vai ter esses mesmos critérios para você comprar ou vender fundos imobiliários, que são excelentes formas de você ter ganhos recorrentes. Pagadores de dividendos. Mensais. Sim. É isento de IR, você não paga imposto de renda, vai pagar mensal. Mas você também tem os fundos imobiliários de baixo risco e os fundos imobiliários de alto risco. Também tem critérios para você escolher os fundos imobiliários que também estão no livro. É mais ou menos o... É exatamente igual. Se você tiver 3 ou mais critérios positivos, dá para você investir. Então você teria dentro dos fundos imobiliários, você teria, por exemplo, assim, um fundo imobiliário bom, ele deve ter mais de 1.000 negócios por mês. Sim. Tinha um fundo imobiliário no Brasil que ele dava horrores de lucro. Mas ele só tinha um prédio que era o prédio de onde estava o Banco do Brasil. O Banco do Brasil mudou de prédio e quebrou. Então você tem que ter mais de 1.000 negócios por mês. O preço do ativo tem que ser menor do que o que vale o imóvel. Então você está comprando uma cota, é como se você estivesse comprando um apartamento que vale 1 milhão, você está pagando 1,1 milhão. Sim, é o VP, né? O valor patrimonial. PL sobre PM, o valor patrimonial. Uma taxa de administração menor que 1%. Sim. Preferência para fundos que sejam multifunção, então ele tem desde casa, laje corporativa, galpão de logística, shopping, exatamente. Então tem critérios para você escolher o fundo. Se você tiver 3 ou mais critérios, é um fundo bom. Nenhum deles a gente vai levar em consideração o yield, o quanto ele paga de dividendo, ou de aluguéis mensais. Isso daí é a característica baseado no risco que você vai sofrer. Sim. Então, assim, tipo, particularmente, o que a gente coloca no livro é a regra dos 100. Então seria 100 menos a sua idade. Então, por exemplo, eu tenho 42 anos. Então, pela regra do 100, eu teria que ter 42% do meu patrimônio na renda fixa. Essa aí eu não conhecia. Legal. Então, é 100 menos a idade. Então, vamos arredondar para 40, vai. Então, 100 menos a idade. 60%. Então, eu teria que ter 40% na renda fixa, 60% na renda variável. Desses 60%, 15% seriam fundos imobiliários e a diferença estaria aplicado em ações de blue chips ou ações de grandes empresas ou de empresas de alto valor capital ou empresas de alta governança. Aí você dá até aí tranquilo. E fundo de papel? Não, aí você vai dar um passo a mais. Aí você vai dar um passo a mais, que é o mercado de opções. O mercado de opções não, fundo de papel mesmo. Então, eu não invisto em fundo de papel. Os CRI, né? Os famosos CRI, os fundos que eu invisto é tijolo. Se eu tô colocando uma parte de patrimônio meu em imóvel, eu quero ter a garantia de ter o imóvel. Entendi. Mas, se você tiver um fundo de papel que até pagam bem e ele tiver 3 ou mais critérios, tá no critério, você também, né? poderia comprar, mas eu não compro. E aí você vai ter o mercado de opções, que aí realmente é a cereja do bolo mesmo. Aí derivativos, aí você vai ter altíssima taxa de ganho. Aí você vai ter altíssima taxa de ganho de você ter uma carteira rendendo aí 2 a 2,5% ao mês e você vai dobrar o seu capital a cada 4 anos, mais ou menos. Entendi. Mas o mercado de opções, assim, ele exige um conhecimento maior e ele exige muita disciplina. Porque pode virar pó, né? Pode virar pó se você não souber o que você está fazendo. Exatamente. E principalmente se você for ganancioso. Então, assim, hoje que eu já estudei muita opção, o que eu faço basicamente é venda coberta.
Né, mas você sabe operações altamente complexas? Sei, as altamente complexas. E quando você usa, quando minha simples dão errado, eu quero sair de uma situação simples, aí eu posso usar uma opção mais complexa, mas assim, realmente o mercado de opções, quando você faz o básico bem feito de uma maneira assim religiosa, ele vai te trazer ganhos assim. Eu vou estudar um pouco mais sobre opções. Eu confesso que eu comecei a estudar, parei. Fundo imobiliário, ações... O mercado de opções ele é complexo, mas a questão é até você entender o princípio. Assim, quando você entende o princípio, ele passa a ser uma coisa assim, extremamente simples de você entender. Assim, na verdade, assim, se você for pegar... Sim, o mercado de opções, ele gira no mercado de opções acho que 7 ou 8 vezes todo o valor global. Então tem muito mais dinheiro em opções muito mais dinheiro em opções do que liquidez, do que em ações ou coisa assim. Entendi. Mas assim, uma maneira simples de você entender o mercado de opções o mercado de opções ele é como se fosse a seguradora do mercado financeiro. Entendi. O mercado de opção ele é o seguro do mercado financeiro. Então, quando você compra ou vende uma opção, é como se você fosse a seguradora do carro. Sim, sim. Então, então você fala assim, tá, então vamos usar o exemplo do seguro do carro. Tá, tranquilo. Eu tenho um carro, eu vou comprar um seguro. O que eu estou comprando, na verdade? Nada. Eu estou comprando expectativa. Só expectativa. Estou comprando a expectativa de eu bater um carro. Sim. Que eu não quero. Que eu não quero, exatamente. Estou comprando a expectativa de eu bater um carro. Então, quando você entende que o mercado de ação você está comprando ou vendendo expectativa, ela passa a fazer sentido. Então, eu estou comprando a expectativa de vender um carro ou eu estou vendendo a expectativa de se bater um carro. Então, quando você começa a trabalhar o mercado de opções, você é a seguradora. Qual seguradora que está pobre? Nenhuma. Então, você pega as grandes seguradoras, eles estão riquíssimos. E aí você começa a ver estratégias em que você começa a jogar nas duas pontas. Então, você fala assim, eu vou jogar na expectativa de bater o carro e eu vou jogar na expectativa de não bater o carro. Impossível eu perder, né? Eu bater e não bater. Ou eu vou bater ou eu não vou bater. Exatamente. Então é assim que os grandes players dos mercados eles ganham, porque eles jogam nas duas pontas. Eles apostam que o mercado vai subir e apostam que o mercado vai descer. Então ele subindo ou descendo, ele vai ter um ganho. Sim. Obviamente que se você aposta nas duas pontas, o seu ganho é menor, porque o seu risco é menor. Mas e a ganância do mercado financeiro que quebra? Exatamente. Mas aí você começa a mudar a sua árvore do enriquecimento, porque você tem um dinheiro que está entrando na renda fixa, você tem o dinheiro que está entrando mensalmente nos seus fundos imobiliários, sim, você tem a valorização do seu ativo, que você está comprando boas empresas, sim, mais os dividendos que você reinveste, e você ainda tem o mercado de opções de que você está alavancando o seu crescimento, e você está usando as suas ações como garantia para você trabalhar dentro do mercado de opções, jogando nas duas pontas, sabendo que você vai ganhar menos, mas você vai ganhar mensalmente. Boa, doutor. Eu vou aprender mais sobre opções. Legal. Vou te falar que é apaixonante. Aí você realmente muda de patamar. Aí você realmente muda de patamar. Mas tudo começa com uma questão. Eu sempre divido em 4 pontos, mas tudo começa com uma questão. O primeiro ponto, ou a primeira questão, é você ganhar mais do que você gasta. Sim. Esse é o primeiro ponto. E é aí que a maioria das pessoas né? Gasta mais do que ganha. Gasta mais do que ganha. Então, o primeiro ponto é você ganhar mais do que você gasta. Esse é o primeiro ponto. Eu não ganho mais do que eu gasto. Tá bom, então você tem 2 opções. Ou você trabalha mais horas, ou você faz a sua hora render mais. Exatamente. Então, ou você se especializa ou você trabalha mais. Não tem outra matemática. Porque economizar... Ou você corta. Às vezes dá pra cortar, né? Então, geralmente dá pra cortar, mas assim, existem... Às vezes não dá. Sim, Então você tem que fazer algo a mais. Você tem que fazer algo a mais. Aí entra empreendedorismo. Aí você vai ganhar mais do que você ganha. Depois que você ganha mais do que você gasta, aí você entra no segundo passo, que é a reserva patrimonial. Então, o ideal é que você tenha o ideal seria em torno de 8 a 10 meses, mas
pelo menos 6 meses de salário guardado numa aplicação tipo um CDI, um CDB, ou Tesouro Direto de alta liquidez que você consegue tirar na hora para uma eventualidade. Sim. Então, pô, eu até vendi um carro no Corona Crash. Ah, é? Quando o cara faz, pô, entrou, deu, a bolsa quebrou, parou tudo. Eu não lembro qual é o termo lá. Mas parou tudo. Eu falei assim, compra tudo de Itaú, compra tudo, mas o senhor tem esse dinheiro, não interessa, eu vou vender meu carro, compra tudo de Itaú. Uma hora vai subir. Entendeu? Mas eu tinha o dinheiro em capital e eu era médico, então tipo, eu não ia deixar de trabalhar. Sim. Então eu tinha o dinheiro por causa disso. Então primeiro você tem que ganhar mais do que você gasta, depois você tem que ter um fundo de reserva que a gente chama. Sim. O terceiro, não menos importante, é o que a gente chama de blindagem patrimonial, que são várias medidas que você tem que tomar e que você tem que ter para blindar o seu patrimônio de você mesmo, muitas vezes. Então, basicamente, a blindagem patrimonial... que você faça besteira. E a questão dos seguros, né? Então, por exemplo, como médico, eu tenho um seguro médico profissional. Então, por exemplo, André, quanto seu dia você fez? Sei lá, 10 mil. Aí eu errei uma vez. Aí o juiz vai me condenar a pagar não sei quantos milhões de indenização e sustenta. Pô, não é justo, né? Sim. Então, assim, eu tenho que ter um seguro que me permita indenizar esse indivíduo se eu tiver um erro, sem isso daí me afetar de uma forma tão agressiva. Então, você tem seguro profissional, você tem seguro de vida e previdência, você tem o seguro do imóvel que você trabalha, você tem o seguro da máquina que você vive, você tem que se... Nos Estados Unidos é assim, tudo é seguro, tudo né? é seguro, seguro de saúde. Até animal lá tem seguro. Então, você tem que ser um seguro de saúde, pô. Eu falo, o seguro de saúde é um seguro que você vai usar, com certeza você vai usar, mas já... Então, aí você vai blindar o seu patrimônio, muitas vezes, de você mesmo. Sim. Quando você começa a atingir outros patamares, você começa a buscar e ter necessidade de outras formas de blindagem patrimonial. Você vai precisar de uma offshore para ter uma parte do seu patrimônio em dólar. Sim. Você vai ter que pensar na sua sucessão patrimonial, etc e tal. Mas você vai blindar o seu patrimônio de você mesmo. Quando você cumprir esses 3 passos, é aí que você vai investir. Sim. Essa seria a maneira correta. A depender da classe social ou do ganho do indivíduo, é muito difícil ele conseguir juntar 6 a 8 meses de salário antes dele começar a investir. Sim. Aí ele pode começar simultaneamente. Ele vai juntando a reserva de emergência e vai pegando uma partezinha e vai investindo para que ele consiga ir sentindo isso daí na pele. Aí a partir daí, pegando gosto. Aí a partir daí realmente ele vai investir o dinheiro dele, etc e tal. E hoje o que eu prego na prática, na verdade, é a regra dos 110, né? Nem a do 100, porque aí você fala, pô, o que seria os 10? Os 10, que seriam os 10% a mais, acima do 100, eu ponho 5% em ouro e 5% em bitcoins. Mas aí não é um investimento, é um hedge, é uma proteção. Se tudo quebrar, se o mercado financeiro quebrar, eu tenho o criptoativo e eu tenho o ouro. Os judeus viajavam o mundo com diamante no bolso, né? Então, assim, aí você tem aí realmente uma reserva patrimonial e é uma forma de você de você começar a investir. Hoje, se a gente for pensar em renda fixa e títulos do Tesouro, com R$30 você começa. Então, assim, a questão é você entender... Tem que começar, né? Tem que começar de algum ponto. Exatamente. Quanto antes você começar, mais rápido você vai conseguir chegar lá. E é muito importante o que a gente chama de aportes mensais. Então, assim, todo mês você vai lá e vai colocar o seu dinheirinho para você fazer o investimento. E quando você vai pegar... Dentro da fórmula exponencial, o maior fator de enriquecimento é o tempo. É o tempo. Não tem jeito. Não é os investimentos mensais. Se você pegar R$1.000 e investir por 20 anos, você vai ficar muito mais rico do que você pegar R$10.000 e investir por 2. É verdade. Assim, na fórmula, a constância tudo na vida, né? A constância e o tempo. E o tempo é o fator exponencial aí do enriquecimento. E quando... Aí você fala, pô, André, mas por que você acha que as pessoas têm que almejar isso? Eu acho que o grande objetivo é você conseguir o que a gente chama de independência financeira. Sim. Assim, a independência financeira é quando você consegue ter investimento ou você consegue ter um patrimônio em que você consiga viver sem trabalhar. Não quer dizer que você vai ter o mesmo patrimônio que você vai ter trabalhando ou mesmo
padrão de vida que você está trabalhando, mas você não precisa trabalhar para comer. Sim. Trabalhar para pagar suas contas. Quando você não precisa trabalhar para pagar suas contas, aí você pode dizer que você é livre. Entendi. Assim, É bem isso. aí é a liberdade. Aí você pode dizer que você é livre. Aí o pessoal fala, pô, André, mas você atingiu sua independência financeira? Atingi. E hoje você trabalha mais ou menos do que você trabalhava quando você não era independente financeiramente. Mais. Eu falo, mais? Eu falo, porque hoje eu trabalho no que eu gosto. Sim. Tipo, não trabalho no que eu não preciso. Sim. Então, assim, aí não é nem trabalho, né? Então assim, Porque eu não quando a gente faz preciso, o que gosta... eu não preciso me prostituir Sim. por dinheiro. Sim. André, se prostituir é errado? Não. O nosso colega que a gente tava conversando antes tava falando de Diadema. Sim. Pô, eu trabalhei em Diadema na época que ali era uma zona de guerra, pô. Hoje eu jamais me prostituiria de trabalhar nas condições que eu trabalhei há 16, 17 anos atrás quando eu me formei. Mas era errado? Não, pô. Sim. É a mesma situação do cara lá do Amazonas que mata o peixe. Eu tinha família para sustentar, pô. Exatamente. Eu ia trabalhar nas condições que precisasse para eu trazer o alimento para minha casa. Mas hoje eu não preciso me sujeitar a isso, porque eu já invisto há muitos anos e eu consegui uma independência financeira. O senhor investiu na carreira, investiu em conhecimento do mercado financeiro. Tudo na vida é investimento. E o que eu digo que o jovem tem que ter hoje é que você tem que ser multifunção. Sim. Você tem que ser multifunção, você tem que ser capaz de desempenhar mais de uma função. É igual jogador de futebol, né? Acabou a história que o cara é só lateral. Não dá pra. Não marca. Não volta pra marcar, não. Que você é isso aí, é a mesma coisa. E a vida, o futebol espelha muito a vida. O cara que joga numa posição só, não, eu sou tal coisa. Já era, tá morto. Que era um gênio, né? Mas, por exemplo, você. Eu tava até vendo num programa de televisão esses dias, eles falando do futebol. Diz que um jogador hoje de futebol corre não sei quantos quilômetros a mais do que corria. Corria 5, 6, hoje corre 12. Exatamente. É isso aí. Porque, tipo, o cara tem que voltar pra marcar, é outro desempenho, é outra dinâmica. Eu trabalhei 27 anos no mercado gospel. Eu vendia CD gospel. Então eu trabalhei em gravadora, fui gerente, fui representante. E eu achei que aquele mercado nunca ia acabar. É verdade. Olha só. Não, mercado musical, CD, pô. Eu era o cara. Eu e mais 2, 3, a gente dominava o mercado. Eu era disputado por gravadoras. Sim. Entendeu? De repente, desapareceu a minha função. Exato. Por isso que eu digo que a gente tem que ter muita função e você tem que... Mas aí você tinha um conhecimento, em termos assim, básicos, que te permitiu aprender sozinho e se reinventar, exatamente. Pô. Eu acho que esse é o ponto. Foi o que eu tive que fazer. Exatamente, isso que é o ponto. É você chegar, sentar e falar assim, você quer ir pra Amazônia, quer construir uma propriedade rural, quer passar para extrair madeira, tudo bem, pô. Você tem que sentar ali e começar a ler relação, biofloresta, legislação. Tem uma série de coisas que você tem que ler, aprender, e a partir do momento que você aprende, você começa a executar na prática. Aí você vai para um país em que não sei quantos % da população é analfabeta funcional, pô, o cara lê um parágrafo, mas ele não consegue... Ele lê o parágrafo, mas ele não consegue entender o que está escrito ali. Não consegue interpretar um texto, né? Aí você começa... Aí realmente, assim, desanima. É verdade. Assim, desanima. Se você for parar para pensar em termos de empreendedorismo no Brasil... é algo que desanima. Hoje o Brasil tem muito empreendedor, muito. Mas assim, isso é um pensamento meu. É muito mais empreendedor por falta de opção, por falta de trabalho, do que tem. Do que a veia do empreendedor. Entendeu? E se eu não me engano, eu acho que o Elon Musk que falou isso, né? Que ele começou a empreender porque não deram emprego pra ele, né? Eu acho que é isso. Mas acho que é verdade. Acho que ele falou assim, eu fui em todas as grandes empresas e nenhuma me deu emprego, aí eu tive que criar a minha. Aí ele criou o PayPal. O senhor tem hoje, além de hoje, assim, trabalhar... como médico. Hoje eu e minha esposa, a gente tem 2 empresas de assistencialismo médico. Tá. A gente tem uma empresa uma incorporadora. A gente tem uma empresa de tecnologia, que é a Life Center Shop, é um marketplace da saúde. Ah, legal. E além disso, a gente tem uma offshore que faz investimentos e aquisições a nível global. Então, se eu precisar mandar dinheiro... A gente tem, acho que hoje a gente tem 6 ou 7 empresas, eu e minha esposa. Se precisar mandar um dinheiro para fora, eu posso...
Não, se quiser mandar dinheiro pra fora é super fácil, pô. Eu sei. Hoje eu recebi uma mensagem do Banco Inter. Não, mas dá pra... Não, mas assim, hoje isso daí é super tranquilo, isso é super simples. E é, tipo assim, se a gente for para pensar, tipo, é fascinante. Por exemplo, você chega aqui, eu pego, por exemplo, assim, o meu dinheiro na minha conta do Itaú, aí do meu Itaú eu faço um Pix pra Binance, por exemplo. Sim. Aí da Binance eu compro Bitcoin. Aí o Bitcoin eu vendo em dólar australiano. Nossa, é uma loucura. E né? em, sei lá, 2 minutos eu converti o meu dinheiro em dólar australiano. Né? Assim, e daí você traz de volta ele em euro. Né? Então assim, realmente hoje isso daí o céu é o limite, né? Sim. A questão que eu acho assim é... E o Bitcoin, eu sou muito fã assim, do Bitcoin, mas não como investimento, eu te falei como proteção de carteira, e pelo princípio de liberdade, né? Sim. É uma forma do governo não interferir em você. Você, por exemplo, o movimento canadense, não estou entrando em polêmica, tá? Mas o movimento canadense dos caminhoneiros barrou porque lá o dinheiro praticamente o dinheiro é tudo do banco e eles cortaram as contas, entendeu? Então, assim, Caramba. cortaram as contas dos caminhoneiros, acabou. Não se movimenta mais. Não se movimenta mais. Então, assim, se acabar com o dinheiro físico e todo o seu dinheiro... Tendência, né? Que é a tendência, que é o que eles querem, o real digital. Qual vai ser a sua liberdade? O governo já põe uma mão em tudo, qual vai ser a sua liberdade? Então, você entender de criptoativos, você ter uma cold wallet, você se defender de uma situação dessa, você ter uma rota de fuga para um país diferente, na nossa atual situação, eu acho assim, bem inteligente. É mais ou menos igual a medicina, né? Melhor prevenir Sim. do que remediar. Né? Eu gosto muito de artes marciais, né? Pratico minha vida inteira me dediquei a esse tipo de esporte, mas tem um ditado japonês que diz que é melhor você ser um samurai num jardim do que um jardineiro numa guerra. Né? Boa. Doutor, a gente tá caminhando pro final. Legal. E eu... Pô, passou tão rápido, eu não faço nem ideia. Legal não faço demais. Nem ideia de quanto tempo eu que também não tenho ideia, não faço ideia. Mas o cara começou a cochilar ali, eu falei... tá dormindo ali. Não, acorda ele. Eu queria que o senhor deixasse... Eu sempre peço no final para que o senhor desse uma dica, deixasse um insight aí pro pessoal que tá ouvindo, que quer empreender, assim, o senhor tem uma condição privilegiada financeira como médico, como empreendedor, mas nem todos os médicos são assim. Não, sim, não. Assim, recentemente, eu acho que não faz nem um mês. Eu fui homenageado com o título de cidadão sul-são-caetanense. Ah, é? Uma honra enorme. Você recebe o título da cidade e tal, a cidade te reconhece como cidadão da cidade por serviços prestados, uma cerimônia na Câmara dos Vereadores, uma cerimônia bem bonita. Aí eu vou deixar de insight lá o que eu falei no final até me emocionei lá quando eu falei, mas que foi uma cerimônia assim bem marcante, assim, porque eu tinha imaginado outras coisas, eu sempre tive ambição, mas nunca tinha imaginado ser chamado para ser cidadão da cidade, não era uma honraria que eu sonhei em ganhar. Mas a questão que eu digo e falo pro público em geral, e aí o pessoal sabe que fica na internet é eterno, né? Assim, o que eu deixo de lição e o que eu queria que as pessoas soubessem é que assim, eu nunca roubei, nunca soneguei um imposto, nunca peguei nada do que não era meu. O único patrimônio real que eu tenho, é o meu diploma. Sou casado com a mesma mulher há 16 anos. Legal. Tenho 2 filhos. Não pretendo me divorciar. Eu vou aguentar ela vai me aguentar até a gente ficar velhinho, mas a gente briga pra caramba às vezes. Tem semana que é péssimo, tem mês que é péssimo, tem mês que é maravilhoso, mas assim, a gente fica junto, custe o que custar. Então, assim, eu sou um exemplo daquelas pessoas que sempre fez tudo certo e deu tudo certo. Então, assim, se você faz certo, não tem como dar errado, né? Mas assim, a nossa juventude ela é bombardeada por exemplos ruins. Sim. Assim, exemplos ruins e distorções que não são reais, e as pessoas às vezes querem assim
até fazer com que a gente não enxergue a realidade. O cara quer que você, sabe? Viva Assim? a realidade dele. Meu cara, pô, o cara fala assim, o céu é verde. Você fala, não é azul, o cara não é verde, não é verde. Pô, você tá vendo que o céu é azul, pô. Mas o cara quer criar uma narrativa a ponto de fazer com que você até mude a sua forma de enxergar o mundo. Então, assim, o que eu queria deixar de mensagem final, o pessoal, é que assim, é possível você viver o incrível e atingir o inimaginável sem fazer nada errado e só seguindo o passo a passo de um pezinho depois do outro. É um pezinho depois do outro, é ser correto, é tratar as pessoas de uma maneira decente, assim, eu tenho o mesmo respeito pelo faxineiro do hospital que eu tenho pelo diretor. A gente viveu a pandemia aí, pô. Tá, eu sou médico, eu fiz um juramento que eu iria defender as pessoas. Tá, o porteiro do hospital não, meu. O manobrista também não. A menina que faz a ficha do hospital, ela não jurou nada. O assessorista, o cozinheiro. Mas essas pessoas estavam lá. Que legal. Nunca tinha parado pra pensar nisso. Estavam lá e morreram. Aos montes. Entendeu? E não juraram nada. Sim. Mas quando bateu o senso de obrigação, foram os que ficaram lá para lutar a guerra. Por outro lado, muita gente está aqui hoje é graças a essas pessoas. Por outro lado, muitos médicos fugiram. Muitos médicos fugiram. Se esconderam aí nas suas mansões. Estou falando mansões não é só a título de fazer a frase ficar mais melódica. Mas muitos médicos fugiram, se esconderam e não lutaram a guerra. E a tiazinha da limpeza lutou a guerra. Porque se ela não limpasse o chão... Deixou a família em casa. Foi de ônibus lotado, entendeu? Lutou a guerra. Então, os princípios básicos ali, que às vezes a gente fala assim e passa por cima, né? Assim, que é não roubarás, não matarás, respeite pai e mãe. Assim, ali tá todo o conhecimento, toda a essência e toda a verdade tá ali nos 10 mandamentos. Se você seguir os 10 mandamentos e seguir mesmo eles, o que não é fácil, e eu não consigo todas as vezes. Lógico que não, ninguém consegue. Assim, mas ali tá o conhecimento, ali tá a chave pro sucesso, pro crescimento e pra felicidade. E é um direito seu ser feliz. Eu não acredito que Deus coloque a gente no mundo pra ser infeliz ou sofrer. A gente tem aflição porque a gente é besta, né? A gente faz as coisas erradas. E paga o preço, e assim vai rodando, e assim a vida vai se desenrolando, e a gente tem os que tem mais sorte, tem os que tem menos sorte, mas eu acho que a mensagem é essa. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Nós estamos encerrando já. Onde eu encontro esse livro que eu ganhei, se eu vai autografar daqui a pouco? Sim. Onde eu encontro? Então, assim, a pessoa que tiver interessada. Quem quiser comprar, assim, Hoje a forma mais fácil de você ter acesso a mim realmente é pelo Instagram, que é a rede social que eu mais uso. Já passa o Instagram. dr.andrecoluna. Assim, tem uma equipe de marketing que faz minha assessoria. Então, assim, todas as mensagens são lidas e todas são respondidas. Então, quem quiser, eu respondo todas. Se eu não responder, é porque eu não dei conta do volume, mas eu respondo todas. Lá tem os links para compra. Então, você pode comprar digital, por câmera digital na Life Center Shop ou Center Shop. Life Center Shop ou na .com.br ou na Amazon, o físico, e ele tá à venda em algumas livrarias de maneira física. Ele tá na Martins Fontes, ele tá... Me ajuda aí, Jacques. Cultura. Tá na Martins Fontes, tá na Cultura, tá na Curitiba. Tem 5 ou 6 livrarias que ele é vendido de maneira física. Na Life Center Shop ele é vendido de maneira digital e tem também a versão em e-book e a versão física na Amazon. Então, legal. Tem como achar. lifecentershop.com.br. Nós vamos colocar o link aqui embaixo. O link mais tem nas livrarias físicas também, na Cultura, na Martins Fontes, e mais umas 4 ou 5 também acha de maneira física. É fácil. Só pôr o título no Google que é fácil. Legal. Doutor,
Essa canequinha é sua. Aê! É um presente. Obrigado. Tá bom? Foi show. Obrigado pela sua participação. Obrigado mesmo. Tá? Eu que agradeço. Volte mais vezes, porque ainda faltou coisa pra Pô, caramba pra gente falar. Se me convidar, eu venho. Pô, então... eu sou daquele que você não pode convidar. Você fala, vem comer aqui em casa, eu vou. Eu apareço. Né? Isso é bom, isso é bom. Eu sou assim também. Eu apareço, não convida, não chama que eu vou. Que Deus abençoe seus projetos, sua família, seu trabalho. Os Muito nossos, obrigado mesmo. Eu que agradeço, foi um prazer. E o que precisar da gente, conta com a gente aqui, tá bom? Vocês também, obrigado aí pelo pessoal. Espero que a gente tenha ajudado aí. Quem precisar, nós estamos aqui à disposição. Valeu, doutor. Gente, um grande abraço. Espero que vocês tenham curtido e aproveitado muito, que esse conteúdo foi sensacional, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Fui!